Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta, suave, bro. Tranquilidade, depois dessa espera toda. Foda, né? Cabo não funciona. PC desliga. As tomadas não funcionam. Mas no final tudo dá certo, Você mano. tá bem? Estou bem, e você, cara? Tô bem, graças a Deus. Que bom. E é isso aí, galera, nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, o nosso camarada Crildones. Tudo bem, Crildão? Opa, agora é mais tranquilo, né? Mas é assim, tem que ser assim pra ter graça. Depois dessa confusão toda, né? Porque tem isso até agora, mas vamos que vamos. É isso aí. Ah, fala pra gente quem que é nossos convidados especiais de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Psycho e o Bolacha da banda Molotov Attack. Sejam muito bem-vindos aí. Da hora de ter aceitado Valeu, o mano. convite aí, mano, e pra cima. É isso aí. Isso aí, né? Só fazer nosso jabá aqui rapidão, tá? A gente tem uma parceria com a Skol, você que tá procurando suplementação de qualidade aí, entra no site deles, tá na descrição do vídeo, tá? Tem o nosso cupom também, o Dona Mara 10, qualquer compra que você fizer lá no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria com o Hugo Brandão também, que ele é um luthier aqui de São Paulo, se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele também, que o cara é foda. E a gente tem uma parceria com Cerveja Azul, você que não sabe o que fazer no final de semana, quer ver uma banda autoral, aí, meu, entre em contato com eles lá no Instagram, eles estão lá, e também tem um site, www.cervejaazul.com, e tem nosso canal de cortes também, né, Isso, Pimentinho? era foca. Tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, tá? A gente vai deixar lá nossos cortes ali, tanto desse episódio quanto dos outros, lá no Dona Mara Cortes Oficial, tá? E terminando esse episódio aqui, a gente já vai estar liberando os cortes lá no canal de cortes. É isso aí, Rafa. Manda E bala. tem nosso QR Code também, você que É gosta isso dos nossos vídeos aí, quiser dar uma patrocinada, é sempre de bom grado, só entrar lá e já era. E tem e também deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. A gente tá ligado que tem muita gente que tá assistindo os vídeos aí e não tá se inscrevendo, mano. Quando você se inscreve, você ajuda muito o canal a crescer e, meu, trabalhar com o YouTube é um puta corre. Você se inscrever não dói nada, é só dar uma clicada lá e já era. Então é isso, mano. Quanto tempo de banda você já tem já? Pô, rapaziada, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite aí. Valeu mesmo. É a primeira vez que a gente tá participando, né, Sai? Sim, senhor. Podcast aí pra divulgar o nosso corre. A gente tá muito nervoso. Nossa, não, tava, agora eu já tô mole. Mas é o seguinte, ó. Falando sério agora, a banda Molotov Attack é de 2005, né? Então vai fazer 20 anos aí que a gente tá no corre. Né? O estilo do nosso som é hardcore, punk rock ali, sempre foi desde o início com esse estilo de som, tá ligado? Com essa ideologia de música, né? E tamo na batalha, 20 anos aí, lançando material novo, correndo atrás. Porra, pode Tá ficar ligado? vendo ali. Aí, mano. Querendo ou não, 20 anos não são 20 dias, né? Então, A história é pra caralho, né? história pra caralho. Estrada pra porra também. Bastante rolê, bastante presepada, bastante história boa. Estamos aqui para compartilhar com vocês tudo isso aí. Esse álbum aqui é o mais recente, mano? Esse é o mais né? recente Esse aqui aí. Esse é um split Tá que a gente lançou com a banda Artigo 19, né, com a banda de uns amigos nossos aí do interior. Sim. Aí acho que tem 7 músicas de cada banda, né? 7 músicas de cada um. 7 músicas de cada banda, só material inédito do Molotov aí. E é isso aí, a gente lançou também material físico, que é muito difícil, né? Hoje em dia, geralmente a galera Sim, a só gente vai tá... atrás da parte Só digital. plataforma. A gente é um pouco mais velho que isso aí, então a gente prefere ter o material na mão mesmo, Não, pra a gente- divulgar o trampo, A cara. gente tava até trocando ideia, né? Que é difícil hoje banda lançar, ainda mais banda independente, lançar o trampo físico, assim, né? É difícil, Puta, é um admirável, mano. Vocês cara, um pegaram puta na corre, né, correria mano? E lançar o bagulho. puta corre porque é mais caro, né? Muito mais caro as coisas hoje em dia, então Sim. pra você conseguir fazer um material desse aí, você precisa, no nosso caso, a gente precisou de apoio de vários selos, né? Antigamente você, pô, tinha um selo lá, o cara já lançava o seu disco da sua banda lá, 1000 cópias e tal, que o bagulho vai sair, não tinha tanto essa divulgação digital. Hoje em dia, cara, pra você lançar um material desse aí, tipo, pô, a gente precisou de ajuda aí eu acho que foram 8 selos, tá ligado? Pra cada um pegar um pouquinho, pagar uma cota pra gente conseguir trazer essa parada pra vocês aí. Pô, tu vai além, cara. Tem o lance também de... Meu, a galera nem tem onde ouvir o CD. Também tem Tem vezes que é isso. Você chega pro cara, mano, você tem onde ouvir o CD? Fala, não, então é melhor você nem levar. É sério. Vai ficar na prateleira do cara lá, velho. Pô, mas aí você Deixa. perde a venda, pô. Cara, é melhor perder a venda, mas deixa pra alguém que vai ouvir. Mas a capa de vocês é tão da hora, mano, que às vezes você ter, assim, tipo...
ter o material assim lá, eu acho que é foda pra Então, caralho, funciona assim. até pra quem não tem onde ouvir um CD, porque o cara vai lá, ele olha o nome, ele vê, ele marca lá, ele procura nas plataformas e ele ouve. Então tem que ter os dois também, né? A gente, beleza, é velho, quer fazer CD, mas tem que Esse ter. aqui é o primeiro, né? Esse é Primeiro o full, né? É, o primeiro full, né? O Molotov, ele vem desde 2005. Vem, Crudones. E aí a gente já participou de bastante coletânea também física, nosso primeiro trampo mesmo foi Tem um EP, foi- né? O foi o EP. Resistência. Tem o EP Resistência, antes desse aí tinha uma demo também. A gente começou dessa época aí, né? Se fazia a demo, chamava Consequências da Violência, 7 sons. Handmade a parada, tipo, a gente que imprimia os encartes, a gente que gravava o CD em casa, colava Adesivo. o adesivo em cima do CD e Sim. tal, fazia todo esse corre. Então esse foi o primeiro trampo que chama Consequências da Violência, que é acho que de 2007, 2008. Né, o Psycho ainda não participava da banda, era o Madruga ainda. Nem sei nada dessas histórias. E aí a partir desse trampo que a gente começou a ser mais conhecido, né? Porque aí é daí que o material foi saindo, a gente conseguiu marcar shows, a gente conseguiu conhecer uma galera, a gente Sim. participou de mais, acho que uma ou duas coletâneas aí, né? E aí que a caminhada foi acontecendo. Em 2011, o Madruga, que é o nosso amigo, ainda nosso irmão, saiu da banda. E eu convidei o Psycho, né? Pra entrar, na época ele tocava no Irmã Thalita. Tipo, Oi, irmã Thalita. Ah, velha e boa, irmã, tá ali. começo deu uma pestanejada, mas depois ele acabou, viu que eu e o Didi era muito gente boa, e falou, não, vou deixar esses caras na mão aí. Por que você deu uma pestanejada antes de entrar? Puta, cara, você já teve duas bandas? É dureza. Mas, puta, a gente marca. Aí eles tinham uns shows marcados. E aí eu falei, não, beleza, eu tiro as músicas, a gente faz os shows aí. Depois vocês Mas procuram foi um cara. meio sem compromisso? Sem assim, só- compromisso. Aí, puta, quando chegou lá no estúdio, a gente ensaiou no primeiro acorde. Você falou, puta, fudeu. Eu vou ter que ter duas bandas. Não, rolou uma. Foi amor à É, primeira a vista. tal da química, assim, mano. Foi, Que mano. da hora. Funcionou bem pra caralho. Foi foda. E aí, tipo, só pra dar uma estendida nessa caminhada, depois dessa que rolou essa parada, a gente já tava com o CD pra lançar, que era o Resistência, que é um disco que a gente lançou em 2012, com 7 sons também, um EP, né? Que aí já veio um pouco mais trampado, tal, a arte, inclusive. E aí o Madruga tinha saído e já tava gravado o baixo e a guitarra. E aí A batera. o baixo e a batera. E aí o Psycho entrou já gravando as guitarras desse EP já. Então ele já, tipo, meio que entrou fazendo esses shows e já gravando um material novo com a gente, assim, ó. Que massa. Então a missão já foi, tipo, bem pesada pro garoto. E como é que foi, o Psycho, quando essa parada de entrar na banda, tirar as músicas e Já gravaram. já chegar gravando já? Cara, foi. Porque tem aquele lance, né? Bom tipo, você, desafio. você ensaia antes, pra, meio que compõe as músicas, algumas músicas novas, tira as antigas, né? Você chegou já que as músicas meio que já estavam prontas, né? Cara, acabou dando uma outra cara pras músicas, porque eu e o Madruga a gente tem dois estilos bem diferentes de tocar. E acho que era mais ou menos a ideia que eles estavam querendo ir com a banda, assim, então, puta, casou certinho, assim. A gente queria que alguém que soubesse tocar melhor que nós, né? Tipo, a gente era uns caras bem toscos. Olha! É verdade. Tipo, eu e o Didi e o Madruga, a gente montou a banda, mas a gente nunca foi uns caras que, tipo, tocava pra caralho, assim. A gente era uns caras mais... Tipo, a gente tocava... Eu sou o cara que sou autodidata, praticamente, assim. Então, eu não sei nada de partitura, de porra nenhuma. Eu sei fazer as músicas, tá ligado? E aí, o que impressionou foi foda essa história aí. Quando a gente foi fazer Quando a gente foi se trombar, primeira vez, eu e o Didi, falei, Didi, ó, mano, a gente vai ter que eu vou chamar o cara lá ali. Pô, mas o cara vai querer, vai, mano, o maluco toca pra caralho, Didi, olha nós, mano. Nós é tosqueira, mano, tem que ser alguém que toca melhor que nós aqui, que saiba pelo menos, tipo, tá ligado? O básico ali da música e tal. Aí chegamos lá no bar, lá perto da casa do Psycho, lá da mãe dele, lá das antigas. Aí vamos trombar no bar, vamos, aí tomando uma breja e tal, vamos tirar as músicas. Eu falei, vou tocando aqui, você... Não, demorou, pode tocar aí que eu vou escrevendo aqui, eu olhei pro Didi. Tô falando, moleque. Aí eu peguei o violão, ele começou a escrever lá as músicas lá. Falei, ih, mano, nós entrou no carro, falei pra você, cara. Chegou já escrevendo lá, nem sei o que ele escreveu, mas ele escreveu todas as músicas. Então já falou, já aguarda esse bagulho aí, porque mesmo se você não quiser, eu vou querer. Você fez o quê? Cifra ou partitura? Ah, só cifra, Pode crer. na hora ali. E quando é que foi seu primeiro show, mano, com o Molotov? Ixi, aí fodeu, hein? Cara, acho que foi no Cidadão, né?
Acho que teve um som no Cidadão com Morte Lenta, da Argentina. Foi, cara. Pode crer. Esse aí foi o primeiro. Puta, acho que tinha até aqueles moleque que... O Lomba Raivosa não tava nesse show? Eu acho que tava, cara. Lembra Acho que os moleques foi, tocavam né? com o baixo do Gene Simmons lá? Sim. Eu acho que foi esse A rolê banda aí do mesmo. Testa, né? Do Tércio. Testa, pode crer. É isso mesmo. Eu acho que foi esse rolê aí. Isso aí Foi. deve ter sido 2012, sei lá. 12. É porque eu acho que a gente começou a ensaiar no fim do ano e esse show era tipo janeiro, assim, alguma coisa. Aí mas foi de boa, foi suave, vamos chegar lá tocar, tirou as músicas direitinho. Rabelou não. Ensinou nós, né? Não, e ensinou mesmo, porque no Resistência, no EP que a gente já tinha gravado o batera e baixo, na hora que a gente falou, não, vamos gravar tal. Aí chegou uma música, eu não lembro qual música que era agora. Tinha uma música que tava faltando Tava tempo. faltando um tempo e nós nem sabia. Tipo, aí o batera tava normal. Tipo, tava foda. Aí quando ele foi gravar a guitarra, ô, mano, tá errado essa parada aqui. Como tá errado, mano? Você acabou de chegar no bagulho e falou que tá errado. E aí quando nós foi ver, tava errado mesmo. Então tem um gato. Só. Deu pra fazer um gatinho ali, resolveu. Mano, eu tava ouvindo um disco antes de vir pra cá, já tinha ouvido um pouco antes quando você mandou pra mim o link. Mano, tem umas pegadas muito Suicidal, deve ser. Tipo, eu curto pra caralho assim, mano. E, meu, essa influência sempre foi da banda, assim, essa pegada mais psycho, mais hardcore. Cara, a banda, assim, no começo a gente tinha mais uma parada de ser mais uma banda de hardcore nos 80 mesmo, tá ligado? Mas sem tanto essa parada psycho, porque que acontece? A gente não tinha um psycho ainda. Tipo, o Madruga a gente já tinha uma pegada de som mais tipo de charge, mais GBH, mais exploited, tá ligado? DFC, a gente curtia também. Só que a gente não tinha essa parada de ter a parte do metal, tá ligado? Porque o rolê, né, seja do Suicide e tal, até aquela parada mais crossover, de ter uns solinhos mais metal, uns timbres mais pesados. Isso a banda não tinha antes. Depois que o Psycho entrou, isso entrou junto com ele. Inclusive a afinação da banda mudou, né? A gente tocava em Mi, aí toca, sei lá, com bemol agora. Mi menos 5. Você desceu meio com uma afinação? É. Mas por que vocês mudaram? Porque nossa voz que deu a combina ideia? mais, Lógico. cara. Não Nossa, sabia que dava pra fazer. Tinha música que a gente tinha que subir muito tom. Pô, o cara tem voz grave, eu tenho voz grave, não rola, velho. Mi fica meio esquisito pra nós. Aí com meio tom abaixo, foi Aí que dá pra- Amaciou o bife. maciou. Vai ficar mais grave também, né? É. Tipo, Facilitou o som o nosso de tempo. A vocês gente consegue. fica melhor. O timbre fica melhor. Nesse disco aqui, ó, no Homem que Homem Faz, tem bastante metal aí. Tipo assim, Tem. eu acho que mais do que nesse, no Split. No Homem que Homem Faz já, né, já tem umas composição que a gente tá ouvindo também bastante, aquelas pegadas de hardcore também mais Nova York, tá ligado? Bastante crossover, então é um disco bem pesado, assim, cara. Às vezes fazia uma cota que eu não ouvia, esses tempos eu fui ouvir, eu falei, caralho, mano, o bagulho... Esse cara tava brabo. Até isso que eu comentei, né? A gente tava conversando lá fora lá com o Bart do Psycho. E a gente tava falando, trocando ideia, né? Ele falou, mano, eu não escuto, velho. Eu gravo e deixo e não fico escutando. É difícil. foda isso aí, Você cara. também é dessa pegada, ou Bolacha? Você também, tipo, grava lá e dá um tempo, depois você escuta? Ou Acho que é porque a gente fica muito tempo nesse corre pra gravar e ensaiando as músicas e pá. E na hora que sai o bagulho, você tipo fala, saiu. Tipo, Meio e que, aí tipo, você não quer nasceu a ouvir criança, deixa ela. tá ligado? Deixa eu aprender a andar, Depois eu pego no colo de novo. É tipo isso, aí demora um pouco pra ouvir de novo, assim. Aí esse quando eu ouvi, eu falei, caralho, é pesado mesmo. E aí isso aí foi se estendendo pros longos dos anos, né, cara? O novo disco também tem também bastante coisa, que eu não sei, disse de som mais crossover, tá ligado? De pegada mais pesada, umas guitarras com uns timbres mesmo, pesadão, solos trampados, tá ligado? Tá um trampo que foi feito, um trabalho que foi feito com um pouco mais de lapidado, tá ligado? E mas sem deixar a raiz do hardcore pra trás, né, mano? Porque é isso que a gente toca. Se você for ver o primeiro som ali, que tipo, eu que sou um cara que curto mais Qual bagulho old school, que é o Esquadrão Vira-Latas, porra, é puro hardcore ali, sem dó de nada, mano, tá ligado? Tanto é que essa, quando a gente tava ensaiando, o Didi, mas qual que é essa? Essa é Molotov. É a molotovizada, que é só... Já sabe que- Já vem arregaçando e já era. Todo mundo junto. É que a gente, se propôs um desafio também, cara. A gente falou, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos sair da zona de conforto? Porque é meio tendência você continuar fazendo o que você tá fazendo e, né, mantendo ali. Pô, se eu pisar muito fora ali, alguém vai reclamar daqui, outro vai reclamar de lá. Aí a gente
Pô, cara, uma coisa legal do Molotov é que nunca foi uma banda medrosa, mano. Tudo que apareceu de maluco pra gente fazer, a gente fez, velho. A gente foi fazer clipe com os caras, pô, ó, é nosso TCC, mano. Vamos aí? Vamos, a gente vai. Ah, porra, então, se vocês comprar passagem e vir aqui pro Nordeste, eu boto o show, tá? Então, comprei as passagens. Falou, você é maluco, velho? Nem os caras estavam acreditando, né? Não, ninguém, agora segura a onda aí. Então sempre foi um bagulho muito corajoso, assim, os caras, mano, tem medo de nada. E eu apareço com as ideias malucas, os caras compram, velho. Então... Aquele lance, né, mano? A gente sempre conversa isso aqui, né? De falar, porra, mano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fica daquela de vamos fazer, nunca faz, né? Sim. Mano, é só fazer, velho. Só faz. Se vai dar errado, se não der errado, beleza, mas só faz, né? Sim, esse disco tem muito disso, né? Porque tem algumas músicas que já, tipo, são um pouco mais de boa, assim, tá ligado? Tipo, às vezes você pode ouvir e falar, caralho, como não tem nenhuma de boa, mas pra gente tem, porque a gente já curtiu uns bagulho mais pesado. Então tem, tipo, alguns sons que são mais, tipo, incendiários, né? Só vou se você for, tal, que é um puta letra, um puta som, só que é uma linha um pouco mais punk rock, assim, né? Não vem naquela porrada fudida que tinha vindo já no Homem que Homem Faz. Então é tipo, é arriscar também, tá ligado? Tipo, É a gente saindo da zona de conforto totalmente. mano, fazendo algumas coisas diferentes, assim, que eu acho que é o que faz valer a pena você ter querendo que isso é uma obra, né, cara? Então a gente tem que sempre querer lapidar diferente a obra. Você não vai querer ficar vendendo a mesma coisa todo o tempo, tá ligado? Tipo, sabe? A gente tem que também se arriscar, fazer coisa diferente. Eu acho que isso aí, nesse disco, isso tá bem explícito, assim, tá ligado? Até nas letras, né? Nas letras também, mano. Eu tava até comentando com o Bolacha aqui em off, né? E que esse disco novo de vocês aí tem muita coisa, tem uma parada que eu gosto muito, mano. Aquele lance de bateria e baixo. Começa a bateria e baixo e a microfonia da guitarra subindo, assim, né? Eu acho isso muito foda, cara. E tem muito nesse disco, ó. Eu acho muito A gente foda. gosta também. É o tempo de tomar cerveja, né? É, O cara comenta, você toma um golinho ali. Isso é sensacional. Ô, Bolacha, antes do Molotov você já teve banda já ou o Molotov só foi sua primeira banda? Não, já tive banda já. Tipo assim, antes do Molotov, minha primeira banda, na real, era um cover de Nirvana, né? Tocava um Nirvana cover lá. Ah, então você tem um passado grunge. Ah, completamente, velho. Mano, eu adoro grunge, cara. Curto pra caralho mesmo. Quem nunca? Porra, mano. Nirvana, Alice in Chains. Quem tá nunca foi ligado? numa Seattle Night Nossa, da Led Slay? Nossa, é open bar, moleque. Chegar antes da 10 pra cá. E, mano, aí eu tive essa banda aí quando eu era mais novo, tal, que, porra, me abriu muitas portas, assim, fiz bastante show legal. E aí depois dessa banda eu fui convidado a entrar numa banda que chamava Goma, que era uma banda que Goma quer dizer Governo Otário Manipulador de Mentes Analfabetas. Tipo, já era uma banda de punk rock, assim, tipo, numa linha de Gritando HC, assim, tá ligado? Bem na linha do Gritando, assim, com vocal feminino e masculino junto, pá. E aí eu tocava no Goma, e aí eu tinha uma loja de CD lá no centro de São Bernardo, chamava Gambit. Aí nessa loja, nessa época, eu conheci o Madruga, tá ligado? Conheci o Madruga, virou meu brother, a gente foi, tipo, isso aí é 2004, pá. Foi no show do Discharge junto, show do GBH, nessa época aí, virou meu brother mesmo. E ele, mano, vamos fazer uma banda. Aí eu falei, pô, mano, já toco no Goma, né? Como é que eu vou tocar em duas bandas? Não, mano, mesma história. Tá vendo? Duas bandas. E aí? Não, vamos. Só que a gente vai fazer um rolê um pouco mais anos 80, tá ligado? Mais de charge mesmo, mais de beat, mais pau. Eu falei, então vamos. E a gente começou a compor, e aí, tipo, eu chamei o Didi, que é o batera, que até hoje que é meu irmão, a gente estudou junto na escola, desde 2001 a gente é amigo. E a gente montou o Molotov. Então, antes do Molotov, fiz esses dois rolês, né? E, tipo, porra, ter várias bandas comigo mesmo, né? Eu toco em 3 bandas, brother. Toca em 3? É, Você tá tocando Molotov e qual as outras duas? eu toco no Alto Nível de Insanidade e no Riot Wolves. É a mesma pegada também as duas ou... Não. O Molotov Ataque é a banda que, tipo, mais pesada do rolê. O Alto Nível de Insanidade também é a banda de hardcore. Riot Wolves é uma banda, tipo, de punk rock com rock and roll, assim, e tal. Tipo, é bem diferente. Letra em inglês. É letra em inglês, assim, 90%, tá ligado? Tem uma pegada bem diferente, assim, um bagulho um pouco mais trampado, mais de boa, assim. Então essa é três extensão ali, né? O legal, Mas, assim, de ter... de ter outras bandas é que da hora que você tipo, pode, né, descarregar uma coisa que você tá afim de fazer uma banda e você vê, por exemplo, coisa que você não vai encaixar no Molotov que dá pra você encaixar na outra banda. E né? exatamente. Essa é a linha que eu vou. Tipo, tirando o Alto Nível de Insanidade que eu não componho, eu só sou baixista.
No Riot Wolves, hoje em dia eu só sou vocalista. Não toco nada, só componho letra e tal, que foi uma banda também que eu comecei também, né? Ah, então cada banda você tem uma. No Molotov você canta e toca baixo. Isso. No Alto Nível eu sou da baixaria e no Riot Wolves eu sou vocalista. Ele vai montar outra que ele só assiste. Só falta a bateria, só fazer batuta. E você, ô Saiko, você, mano? Eu te conheci no Irmã Thalita, né, mano? Sim. Fazendo Ah, show tem com o uma Irmã porrada de Thalita. banda, cara. Mas antes do Thalita, você já teve outras bandas já, né? Tive. Comecei a tocar molequinho, né, mano? Tinha uns 16. Ah, molequinho, né? Você vê os gringos falar molequinho é 8, né? É 12 anos. Aqui, 16, 17 tá bom. Pô, tive uma banda com uns vizinhos meus, cara, chamava Necroses. Depois eu tive uma outra. Necroses? O Caralho. que é necroses? É coisa Puta, era podre. Necrose em inglês. Coisa mano. boa, não é? Podre, mano. Cara, esse Necrosou, nome foi necrosou tipo. o bagulho. Puta, procurando dicionário de inglês, velho. Aí achamos, pô, isso aqui é legal, tá? Podre. Aí foi. Mas a gente era bem moleque mesmo, assim, tocava uns covers de metal e tal, umas coisas. Depois eu montei uma outra banda com os caras do trampo, com o alemão, que é o alemão do Irmã Thalita. A gente montou essa banda com a molecada, fazia uns covers e tal. Puta, terminou também. Essa era o Perna Torta. Puta. Engraçado quando a gente é jovem, a gente mete os nomes de banda, né? Muito. Cara, é muito bom os nomes. Parece que é tipo pra chocar, né? Aí, cara, eu cheguei a tocar em uma banda ou outra, nada assim que foi pra frente. Mas o que eu lembro assim Essas é são do as Irmã que Thalita, que teve foi a que mesmo. mais você tocou. A Irmã Thalita é da mesma época do Molotov, a gente começou em 2005 também. Salve Du, salve Chewbacca. Pô. Começou. Eu e o alemão começamos a escrever umas letras e tal. Aí rola, 300 mil coincidências que fizeram eu conhecer o Du, que acabou indo trabalhar na loja do lado da minha, assim. E, puta, a gente jogava bola junto. Aí, pô, o cara é batera, vamos chamar Du o jogava cara. bola? O Du jogava pra caralho, mano. O Du é tipo o Dona aquela Mara, velho, do rolê. Tipo o Romário. Aquela barriguinha dele? É, Tipo o Romário. é um camisa 8 ali, clássico, mano. Um cara Bate que. até na mãe. Um cara que me surpreendeu jogando bola era o Mason, mano. O Mason jogava bem. Mas jogava bola, é verdade. Eu falava assim, caralho, mano, o Mason. Tipo, pô, né? Você conhece o cara do bar, né? Só da Só doideira, né? pinguço. Da pinga, aí você vê os caras jogando bola, os caras jogando mal bem. Eu falei, caralho, mano. Eu cheguei a jogar com o Menso, pô. Teve uma época que a gente jogou numa quadra ali no Ipiranga, eu joguei com ele, Ah, mano. aquela vez que a gente jogava no Ipiranga ali. O Crido não ia, né? O Crido só ia trabalhar nós depois, né? Que trabalhava no hospital. Eu só colava na hora da cerveja. É isso. Que era a hora do melhor futebol que era apresentado ali, era na hora da TV. Mas Cara, e aí a gente ele acabou indo, conheceu as músicas, curtiu. Só que assim, era um lance bem mais melódico quando a gente começou a escrever. E aí foi mudando, foi virando aquilo lá. E quando viu, nós tava tocando aquele hardcore. Tupá, 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 tupá. Aí, mano, não é foda pra gente que gosta, mano. gosta. É isso aí. Mano, é aquela parada assim, né? Tipo, você quer ver aquele bumbo, aquele chimbal aberto assim, aquela música corrida, aquela. Não, e aí você olha pra trás, o Du tocando com aquelas mãozinhas fechadas. É. É um maníaco, velho. Não, ele toca pesado, mano. Toca. O Du é foda, cara. O Chewbacca você já conhecia antes já também? Ou você conheceu do. Não, mano, era o alemão que era o baixista, né? Que ele compunha também, então eu e ele escrevia as letras. Aí, cara, muitas personalidades conflitantes na mesma banda. Foda, né? Acabou. O alemão saiu. É, porque quando eu conheci ele já tinha saído já. Eu conheci Já, ele depois. É. Aí, puta, acho que passou o Murilo pela banda. Conheceu o Murilo, né? Murilo, que tocou no Santa Serva? É. O Murilo passou um tempinho também. Personalidades conflitantes. O Murilo foi embora. Cara, a gente tocou sozinho uma cota. E aí depois a gente conheceu o Chewbacca, cara. O Chewbacca, ele era amigo da Érica. A Érica fazia umas festas no estúdio lá na Lapa. É, a Erika japonesa que tá no Japão, É. mano. Gente fina pra caramba. Puta, demais, cara. A gente conheceu a Érica na Augusta, dando um rolê na Augusta, assim, tinha um cartazinho cor-de-rosa, cara, com uma bonequinha desenhada à mão, um cartaz punk daqueles bem legal. Pode crer. Aí, pô, se você quiser tocar, entre em contato. Eu, pô, ranquei o folhetinho lá, aí liguei pra ela, nessa época você tinha que ligar, cara, não tinha esse negócio de mandar mensagem, né, você ligava. WhatsApp. Aí troquei ideia com ela, falei, pô, a gente queria tocar, não sei o que, uma banda assim, assim. Ela falou, nem precisa mais falar nada, vocês estão dentro do próximo.
É que ela Gente, fazia uns eventos ali na Lapa, né? Sim, acho que era na Guaicurus, não era? Não lembro direito. Cara, e era muito legal esse lugar, galera que colava. A gente começou a colar e o Chewbacca era um dos caras que colava lá. Sim. E, puta, depois de um tempo ela falou, meu, vocês estão procurando um baixista? Tem um amigo meu que é baixista, enganou a gente. O Chewbacca nunca foi baixista. Mas, cara, ele veio pro ensaio, eu olhei pro Du, falei, mano, esse cara não toca porra nenhuma, cara. Mas ele é muito legal. Mas o cara é gente boa. Pô, esse cara é problema seu, beleza, vou bancar o cara. Aí o Du bancou o cara entrou pra banda, mano. E, pô, o cara é gente boa demais. Ele é um cara que musicalmente, mano, no começo lá, ele não trazia nada. Mas é o cara certo pra você ter numa banda, mano. O cara disposto, o cara mó correria, tudo que tinha que fazer, o cara tava sempre afim, vamos. Cara, só faltava pra ele a música, pra ele ser perfeito pra banda. Não, porque você é foda, tipo, que nem, por exemplo, batera, né, mano? Eu sempre falo que batera, o batera, se ele é muito bom ou ele é muito filho da puta, né? Ou ele é As muito duas bom, coisas. ou tem 3 bandas, ou o cara não toca tanto e é aquela coisa, né, mano? Batera é uma raça, assim, de pra você achar que é difícil, né, mano? Sim. É sorte você que tem o DJ aí, que é teu amigo Nossa, de mó sorte, cara. E a mó doideira aqui no início do rolê, quando tava eu e o Madruga ali fazendo as músicas e tal, eu falei, mano, eu tenho um batera pra nós tocar. Eu falei, tem mesmo? Tenho, mano. Vamos fazer aí. Aí nós fazia as bases, fazia os sons, aí que na hora que nós, sei lá, juntou 5 músicas. Bom, vou chamar meu camarada aí, mano. Só que eu não falei nada não, mas ele é metaleiro, parça. Ele, ô, mano, como assim, velho? Os caras punk, né? Mó chato. Porra, velho. Falei, não, mano, o maluco é da hora, caralho. Mas ele é mais do metal aí, tá ligado? Ele não é tanto do hardcore. E aí, tipo, e foi uma surpresa pra nós, porque quando ele chegou pra tocar, ele já chegou arregaçando. Ele tava, tipo, na transição do metal pro hardcore, tá ligado? Quando a gente se conheceu, o Didi, tipo, a gente estudou na mesma sala durante 2 anos, né? 2001 e 2002. E eu era o cara do punk rock, né? Da sala ali e tal. Não tinha muita gente que curtia o meu bagulho, mas eu era o punk do bagulho. E o Didi era o metaleiro, tá ligado? Ele ia com essa camiseta do Crisium, do Merciful Fate, tá ligado? Uns bagulho que quando eu olhava assim, eu falava, mano, esse maluco é doido, velho. Tentava entender o que tava escrito, tá ligado? Não entendia nada. Mano. E eu lá com a camiseta do Nirvana, tá ligado? Do Ramones lá, tipo, falando, mano, esse maluco deve ser casca, velho. E é mó parceiro, meu irmão, pá, miliano. E aí ele trouxe também a pegada dele pra banda. Então, se você ouvir o Molotov, a bateria tem uma pegada fodida. Porque ele veio justamente dessa linha de som, assim, de ser mais do metal, do thrash metal mesmo, tá ligado? Ah, mas isso que é legal, né, mano? Às vezes, tipo, os caras vêm trazendo umas influências que ali, misturando tudo, sai uma coisa da hora, né, mano? Sim, Porque às vezes ficar com, tipo, com 4 caras do hardcore, os 4 caras igual, pensando igual, o mesmo som, vindo a mesma coisa, às vezes, mano, acaba fazendo mais do mesmo, né? É, então, e aí o bichão foi evoluindo. Hoje em dia ele é punk anjo, tá ligado? é do rolê punk total. As camisas assim, do mano. Crisium já era. Tá com camisa de punk agora. Mas, tipo, os CDs ainda estão lá, entendeu? Ele ainda curte o metal. Então, sei lá, acho que é da hora isso também, né, na banda. Porque, tipo, como a gente se juntou, nós é só 3, né, mano? Se fazer uma banda com 3 caras e ser um bagulho foda, é difícil. Então, pô, eu me vejo como sendo um maluco que sou mais do hardcore mesmo, do punkzão mais cru mesmo. O Psycho Didi já tem uma mistura de influência de metal, tá ligado? Eu já tenho uma parada que eu não curto muito essa linha, assim. Curto hoje em dia algumas coisas, né? Tipo, Tipo thrash metal. Curto thrash, curto Anthrax, Nuclear Assault, tá ligado? Suicidal, SOD e tal, Sepultura. Aí eu acho da hora, tá ligado? Agora, quando vem uns bagulho muito extremo assim, tá ligado? Eu já prefiro ouvir grind, tá ligado? Se é pra ser podre. Os vamos death ouvir metal, hot, os tá death ligado? metal você não curte muito, não, Vlad? Mano, não. Aquele... Prefiro ouvir hot lá, ouvir um Cruel Face, tá ligado? Mas, Se é pra moer, bota no moedor, mano, Só que, tipo, o que eu gosto, assim, que eu acho da hora de show de metal, assim, de, tipo, o Crisium, eu vi uma vez, o Crisium eu achei foda, porque eu gosto de ver o show, tá ligado? Acho que você vê um show de metal, tipo, de death metal, dessas pegadas, tipo, mais podreira, é da hora você assistir o show, você vê o bagulho e você fala, nossa, mano, animal, tá ligado? Eu nem pisco, eu acho foda. Agora, tipo, eu não vou voltar pra casa ouvindo, tá ligado? Esse bagulho. Mano, é meu caso com o Vou Gandhi. trampar 6 horas da manhã, escutando o bagulho lá. Mas, porra, nada que encosta é isso aqui. Tipo, meu bagulho, eu prefiro ouvir outras coisas, tá ligado?
Pra mim, banda de grind é isso, cara. Eu gosto de ver os caras no palco, é impressionante você ver o maluco tocando aquelas caixas que não para. Mas, pô, pegar e pôr em casa pra ouvir, não faz muito É que depende sentido. muito da vibe que você tá, né, mano? É, mano. Acho que eu nunca tive nessa vibe. Ah, não, de grind ainda eu gosto, cara. Grindcore, né? Tipo, Cruel Face e tal, curto pra caralho. A banda lá do ABC clássica lá. Tipo, eu acho que é a banda que eu mais gosto de grindcore, assim. Tu Tipo, tá ouvindo Muqueca. É, Muqueca da hora. Puta, mano. É, que Muqueca já vem com aquele bagulho, tipo, um pouco mais hilário, não é tão grind, né, mano? É Então, hardcore eu ali, gosto muito podre, daquele né? Acabar Com Você, tá ligado? Sei, Que é do Ratinho, aquele sei. é muito grande, pra mim eu acho Não, que é um dos aquele melhores. é. Eu tava comparando, acho que eles têm 3 ou 4 álbuns, esse é absurdo, absurdo. Não, tem Ah, vários, Muqueca tipo, tem vários. de grind, assim, de pegada, É. até de qualidade de Mano, acho foda pra caralho, Esse assim. aí é porque essa época aí quem tava cantando no Muqueca era o Bebê, né? Tipo, Sim. Muqueca no começo era um outro vocalista que é o Sandro, que ele tinha já um vocal mais limpo, né? Que, tipo, é os primeiros 2 discos lá deles, que é o Pascoalinho na Terra do Chupacabra e o Gaiola. Os caras têm o nome. As bandas do Mozinho é as melhores. E aí, tipo, depois que esse mano saiu, entrou o Bebê. Aí ele voltou com esse vocal grindão Tipo, podreira. Absurdo, E absurdo. aí eles acho que velho. gravaram alguns álbuns com ele, e aí voltou o Sandro, que eu gosto mais dessa época, assim. Apesar de ter conhecido o Muqueca na época do Acabar Com Você, mas eu, tipo, gosto mais do vocal mais limpo, assim. É. E aí, tipo, mano, foi muito louco esse rolê aí, porque, velho, foi a volta do cara, tá ligado? Puta, falei, mano, foi acho que naquela Tribe House, tá ligado? Nossa, Esse ali rolê na, Nossa, na velho. Henrique Schalma. É, eu não sei, eu não Nossa, sou da velho. ABC, aqui em São Paulo eu sou meio perdido, mas deve ser. Henrique Schalma ali. Mas, mano, esse rolê foi animal. Esse rolê teve Muqueca, Ratos, Deserdados, mano. Caralho. A banda do. Como que era? CPL ao quadrado, que é a banda do Thiago DJ. Cara, teve banda pra caralho, assim, ó. Foi animal esse rolê e foi a volta do Sandro, assim, ó. Pra mim, nossa, esse foi foda. Ah, o de grande também tinha o Presto, né, mano? Sim, não, presta animal. Tinha até uma que eles fizeram bolachão com... Caralho, acabei de falar com o Muqueca, que era Muqueca e Presto. Sim, sim. Não, o Presto é foda também, cara. Tipo, na verdade, o Presto é Power Violence, né? Não é grind, né, mano? É tipo um estilo que tem aquelas bateras rápidas lá, mas o vocal é mais limpo. Tem um pouco mais de melodia, assim. O grind é mais sujão. Mas é da hora pra caralho. Presto, você é louco. Hoje em dia eu troco ideia com o Daniel lá, de vez em quando, assim. O Daniel One, que é o vocalista do Presto. Puta, cara, gente boa pra caralho também. E os caras voltaram, né? O Presto voltou a fazer show aí. Caralho, que foda. Voltou, os caras de vida e mexe, parece alguma coisinha dos caras tocando aí. Mano, e como caiu o hardcore na sua vida aí, mano? O que você conheceu? O que hardcore? O que desvirtuou, mano? O que você fez sua Que mãe falar? que- Meu Deus! Cara, o bagulho é uma história legal essa aí. Tipo, no começo, assim, né, nos anos 90, Mas lá, o quando que você ouvia antes? Então, eu ouvia rock, sempre fui roqueiro, né? Era muito moleque, assim, tal. Tinha, sei lá, 13, 14 anos, assim, quando me estragaram. Tá ligado? me estragaram. Mas, tipo, eu sempre curti rock, tá ligado? Sempre ouvi rock and roll, assim, tipo, de música também. Sempre gostei de música. Eu pedia vinil de aniversário, tá ligado? Isso, acho que é Que com a que criança pede de 8 vinil. anos de aniversário. Já Fala, pedia só uns pra não discos. perder a piada, Bolacha, você ouvia rock pauleira? Ainda não. Era bunda mole ainda. Tipo, mas eu gostava de rock, assim, tá ligado? Os classicão, assim. Ah, meu, nem sei te dizer, cara. Eu gostava de música, tá ligado? E gostava de ouvir rock, assim, porque era muito novo, né, mano? Sim. E pra você ter uma noção, um dos primeiros discos de vinil que eu pedi pra minha mãe de aniversário foi o disco do Perigosas Perus Internacional. Não sei se você lembra dessa novela, mano. Lembro. Eu tinha fita cassete desse disco, mano. Aí, ó, tá vendo? E aí, tipo, nas antigas novelas lançavam, pra quem não tá ligado, lançava um disco de vinil lá com as músicas nacionais e as internacionais. Acho que na época, sei lá, eu tinha 92, tinha 8 anos. Eu ouvia, tipo, o que eu assistia, o que minha mãe tava assistindo, não ficava mudando de canal, tá ligado? Então tinha 5 canal, sei lá, 4. E tinha uma televisão na casa, mano. Não tinha mais. Só lá na sala, família reunida. Mano, Mandava, vai lá, bolacha, troca de canal pra mim. Eu não mandava nada. né? Aquele bagulho. Então, não tinha controle remoto, mas É, você tinha que ir lá e apertar o botão. E aí, tipo, eu lembro que tocava uma música nessa novela que eu curtia pra caralho, assim, que eu pirava no som. E, tipo, mano, eu nem sabia o que era. Eu só gostava da música. Eu pedi o vinil pra minha mãe de aniversário e tal.
E aí depois de alguns anos eu fui descobrir que a música que eu gostava era Give It Away do Red Hot, tá ligado? Foda. Tipo, cara, eu nem sabia o que era rock direito ali, mas eu já gostava. Então eu já gostava desse estilo de som, assim, tá ligado? Já mexia comigo. Mas o que, tipo, foi foda foi quando, tipo, eu já tinha, sei lá, uns 13 anos ali, 14, comecei a andar de skate, comecei a conhecer um pouco mais de rolê com os amiguinhos da escola ali, e apareceu o Charlie Brown Jr., tá ligado? O primeiro disco deles, que é o Transpiração Contínua Prolongada, que acho que é de 97, eu acho, ou 98, por aí. E aí, nesse disco aí, que eu ouvi, eu falei, puta merda, mano, caramba, pirei no som, tava no rolê de skate, o cara falava disso, o maluco era embaçado, falei, mano, quero tocar uma guitarra, tá ligado? Aí eu ganhei uma guitarra, e aí eu fui fazer aula na minha vila, na minha vila tinha uma escola de música, falei, não, ganhei a guitarra, agora eu quero aprender a tocar e tal. Eu fui fazer aula lá nessa parada aí, beleza. Chega o meu professor no primeiro dia lá, com a guitarrinha lá, bunda mole lá. Que guitarra que você tinha comprado? Uma Golden. Aí, tipo... Golden já era coisa Salve boa. Golden. Eu tenho uma Golden. Minha guitarra é uma Golden até Sabe qual agora. é? Mano, o clássico da galera da nossa época, eu Ó. acho, era tipo pegar uma Golden e uma tonante, tá ligado? Sim. Sim. É o clássico, velho. Eu toco Golden até hoje, eu tenho uma Golden aí. Sou baixista, não preciso de guitarra boa. Mas, enfim. Aí, tipo, chega o meu professor. Só que quem que era o meu professor? Era um punk, mano. O Diego, o Bilu, salve Bilu. Aí me chego lá sentado lá, parece o cara de bermuda, assim, ó, com umas tatuagens podres na canela. Falei, esse mano que vai me ensinar a tocar. Cabelo azul, brother. Cabelo azul, piercing. E aí, mano? Eu só olhei de baixo pra cima, assim, eu falei, mano, é você. Vai, vamos aí, moleque. Vamos lá, você que é meu aluno? Tal, legal, sou o Diego, tal. Vamos aí fazer aula lá. E aí eu subi, fui fazer aula com o cara. E aí, tipo, pô, o cara, tipo, sei lá, se eu tinha hoje... Ele é meu amigo até hoje, meu brother até hoje. Tipo, esse maluco, na verdade, se eu tenho 40 anos hoje, ele deve ter, tipo, 43, mano. 40, sei lá, 44, não sei. Poucos anos de diferença. Só que quando você tem 13 e o cara tem 18, mano, 14 e o cara tem 17, parece que o maluco tem 100 anos, mano. É Tá isso. ligado? Tipo, é uma puta diferença. E aí, tipo, esse maluco era punk, tá ligado? Tocava numas bandas lá, tocava no Reincidentes, que é uma banda meio bem clássica ali dos anos 90 de São Bernardo, né, da minha cidade. E aí foi ele que me mostrou a parada, tipo, eu cheguei e falei, meu, você curte o quê? Eu curto rock, mas qual a sua banda preferida? Charlie Brown Jr. Ele falou, Charlie o quê, mano? Falou, cara, nunca ouvi, não conheço. Falei, mano, você não conhece Charlie Brown, não, velho. Traz o CD na próxima aula aí. Falei, beleza, eu levei o CD lá na outra aula. Pá. Aí ele colocou no som, ele ouviu, já foi tirando as músicas, ele tocava pra caralho, tinha feito aula de violão clássico, era formado em violão clássico. É, né? Porque não tá morto ainda. E aí, tipo, mano, o cara já chegou, pá, tirando as músicas. Ah, mas essa música aqui tem influência de ska, né? Falei, do quê? Falei, mano, você não conhece ska, não? Pô, mas essa aqui tem uma pegada mais punk rock, um bagulho mais californiano, nesse som aqui, né? Falei, meu, não conheço nada. Ele, meu, pelo amor de Deus, beleza. Próxima aula eu trago pra você uma fita aí. Ele trouxe uma fita pra mim com NoFX, com Ixi, aí Pennywise, desgraçado. Ai, fudeu uma porrada tudo. de coisa, a banda dele mesmo, Reincidentes, ali me deu uma fitinha lá e, fio, daí pra frente foi só pra frente, Aí nunca mais voltou. tá ligado? Aí foi que eu conhecia, aí, tipo, sei lá, deu um mês e já tava, ô mãe, comprou um CD do NoFX lá, qual CD? Ah, esse aqui, Agora imagina se a mãe Napoletano. soubesse do que o NoFX fala. Nem acho que o Diego sabia. Não, né? ninguém sabia. Cara, pô, saber inglês nos anos 90 era, Não, muito era luxo, privilégio. era luxo. E o da hora é que o cara te mostrou influências do próprio Charlie Brown, tá ligado? Isso Sim, que é, muito louco, tá exatamente, ligado? exatamente. Ele se baseou na parada. Apesar dele ser do rolê, ele me mostrou as influências realmente da parada. Sim. É legal aí, que você tipo- parou de beber da Coca-Cola e foi beber os ingredientes, né? Ah, já foi. Foi direto pro gás. Mas, mano, eu acho que é assim que, tipo, a gente já falou isso em alguns podcasts, assim, né? Tem os professores de música que quer te enfiar uma parada, não, você tem que aprender isso e tal. E o legal é isso, ele entender qual que é uma parada que é a sua influência, uma parada que você gosta, e falar, peraí,
Mas atrás disso tem outras Sim. coisas. E aí você acaba descobrindo um mundo novo, assim. Isso é muito foda, Não, cara. foi totalmente isso. E o da hora, assim, que era um mundo novo pra mim, mas pra ele era o mundo dele, porque ele era do rolê, tá ligado? Então, tipo, foi muito foda, assim, tá, essa conexão. E, pô, o mano é meu brother até hoje, assim, o Diego. Até né? pra ele deve ter sido interessante pra caralho, mano. Eu sempre Só que falo. legal, todos os bagulho que eu ouço tá aqui, os caras misturaram, todos filhos da puta, tão ganhando dinheiro. E tem uma coisa básica, ele odeia Charlie Brown até hoje, e eu amo Charlie Brown até hoje. Tipo, eu faço questão de quando ele cola no meu bar lá pra tomar uma, eu falo, pô, põe um Charlie Brown aqui. Aí, Bilu, ele ama, pô, toda vez que eu venho aqui, toca essa porra. É coincidência. Tá ligado? Mas. E ainda dedica, né? Especialmente pra você, essa daí. Você falou de Charlie Brown, mano. Qual que é o seu álbum favorito do Charlie Brown, mano? Cara, eu ia fazer essa pergunta Meu agora, álbum né? favorito. É, eu roubei essa cara. pergunta. Cara, é difícil falar aí, mano. Não, da primeira fase. Cara, eu acho qualquer que é um, o preço curto, prazo longo. Acho Todo mundo, que- mano, todo mundo que vem aqui e fala de Charlie Brown fala desse CD. Eu vou te falar que foi meu primeiro show também, Sério? essa porra aí. O primeiro show que eu fui foi do Charlie Brown. O único show que eu vi do Charlie Brown foi o lançamento desse disco. Porque depois disso, eu já comecei a já brisar muito no punk rock, nos bagulho, eu abandonei, tá ligado? Tipo, beleza, eu acompanhava, sei lá, os clipes que acontecia e tal, mas não ficava ouvindo mais os álbuns tipo, que os caras lançavam. Você Aí, tipo, traiu os depois caras, que o mano. maluco morreu, que eu fui, tipo, voltar a resgatar essa Meio que eu via parada por de curtir cima, o né? Tipo, bagulho, quando é. sai alguma coisa assim, né? Mano, o álbum que eu mais piro, assim, do Charlie Brown é o Nadando com os Barões, que eu acho esse disco. Não, é fudido também. É o terceiro, Foda, né? é. Esse é foda. Esse disco, pra mim, quando eu escutei Rubão na rádio, eu falei, mano, que porra É é foda. essa, irmão? O primeiro disco é muito foda, cara, mas ainda tá meio cru, assim. Umas Mano, o ideias meio primeiro eu não besta, consigo gostar do assim. primeiro do Charlie Brown, mano. Eu não consigo o gostar, disco é cara. foda, mas as letras ainda... É, bem que umas ele coisas precisa meio amadurecer, besta, né, assim, mano? é. Tipo, no segundo, acho que já deu um puta salto, assim. Nadando com os Cara, Tubarões é animal, que tem a música da Negra Eu ali lá, que é assisti, foda. eu assisti o show deles quando eles tinham um disco só. O primeiro, né? É, O que você achou ali, da sua visão ali daquela época, vendo o Charlie Brown tem primeira que vez? ver que era eu daquela época que tava vendo também. Posso perguntar pro Psycho daquela Não, época? era o Bart, era, né? Porque nem Era o Bart, né? Nem sei que nome eu tinha nessa época. Cara, eu achei muito ruim, porque na rádio o som parecia muito bom. Porque meus volumes tudo legal, aquela puta mix fortona. Cara, ao vivo era vazio, mano. Mas assim, provavelmente os caras devem ter sido puta sacaneado, porque era um festival grandão, então, né, as bandas grandes naquele tocavam do por volta. Megadeth lá? Eu acho que sim. Ah, Ah, aquele foi é- da 89? Lá no Pacaembu? O cara boicotou, Acho que foi no Parque Antártica, se pá. Ainda Então era era- Parque No Antártica. Pacaembu ou no Parque Antártica? Acho que foi no Parque Antártica que teve Queen's White Riot, Snake. White Snake. Foi esse show aí. Aí só o Charlie Foi Brown lá. esse show. Perdi. E assim, Os caras dão atenção, os caras desligam o amplificador. vocês são magrinho, cara. Aí você tava acostumado a ouvir na rádio aquele bum, bum, dos baixão, mano. Os baixão plim, plim, plim. Falei, vixe, que porcaria. Você vê, é mas banda os de cara quer que se foda, né? foda, mano. banda fabricada. E, Os caras puta músico, né? e você, Fudido. Psycho, mano, quando é que Desandou, Quando é que você desandou? Quando é Puta, que sua mãe cara. quase expulsou de casa? Cara, eu comecei a ouvir música por causa da minha mãe, na O que verdade. você ouvia antes, né? Eu ouvia o que minha mãe ouvia, que nem eu vou lá, tipo... Tocava AM, né? FM. Só que rolava em casa é o seguinte, minha mãe, cara, era pessoa bem comum, assim. Ela assistia a novela, ela comprava a trilha da novela, ela via a música do Martinho da Vila, ela comprava o disco do Martinho da Vila, ela ouvia legal. aquela faixa. Ela gostava do Tim Maia, mas aí, tipo, pô, é essa música, ela ouvia aquela faixa. E aí sobrava o resto do disco pra mim, mano. Eu sentava lá e ficava... Eu tenho muitas lembranças confusas, assim, mas eu lembro muito de ouvir muito Tim Maia. E o Tim Maia me chamava muita atenção, que acho que foi a primeira vez que eu me peguei ouvindo instrumental. Porque até então música é só letra, né? Tipo, na escolinha você só aprende a letra, a melodia tá junto com a letra, tá tudo ali. Dessa vez não, eu tava ouvindo os bagulhos do fundo. E aí, pô, eu sempre gostei muito do som do baixo, achava muito maluco e tal. E aí, uma hora apareceu um Raul Seixas lá, cara, e... Puta, Raul me pegou pelo lado das letras, né? Hoje você ouvindo as letras assim, parece simples, bobo e tal. Cara, mas naquela época pra mim era uma revolução. Eu falei, caralho, esse maluco é inteligente pra caralho. Olha, se liga como ele falou tal coisa. Eu era bem molequinho. E aí... Eu ganhei Puta, esse daqui é uma puta cagada, mas eu vou ter que falar. Eu ganhei um disco, cara, do meu pai, cara. Meu primeiro LP.
Era o Nós Vamos Invadir Sua Praia, Ah, do Traje. Puta, eu ouvi esse disco pra caralho, assim. Esse disco é legal, velho. Foi meio que onde encaminhou pro rock mesmo, assim. E, pô, depois, nossa, na hora que eu percebi que não era piada, que o cara realmente... Foi uma puta decepção. Alto, né? É. Mas foi por aí, cara. E aí... Puta, escola, vai... Escola começa, né? Aí veio aquela fase de Guns N' Roses, que todo mundo gostava de Guns N' Roses. E eu gostava de ser do contra. Então, se todo mundo gostava, eu não gostava. Pô, todo mundo ouvia pagode, eu não odiava pagode. Mas Eu ali não tinha entendido o que eu gostava ainda. Eu sabia o que eu não gostava. O que os outros estavam fazendo, eu não gostava. Todo Mas mundo ali- gostava, eu não gostava. Mas ali na época da escola, qual tribo que você andava, mano? Sempre tem as tribos na escola, né, mano? Cara, jogava Os bola, roqueiros, né, pagodeiros. Meu lance era Os jogar caras do bola. futebol. Eu tinha jogar bola. E... Puta, tinha amigo que ouvia de tudo, cara. Era bem democrático. Essa época eu morava no ABC também, eu morava em Santo André. E aí eu tinha um amigo, cara, morava do outro lado da avenida, assim, que é o Marcelo. O Marcelo, ele tinha uns tios que ouviam rock, então começou a aparecer uns discos, velho. E aí ele tinha uns R.E.M. lá, uns Fate No More. Putz, e o tio dele gostava de Tankard. Aí, falei, caramba, que porra que é esse Tankard aí? Que eu achava muito louco, ele aparecia com umas camisetas, com umas coisas. Pô, banda fodida de thrash metal alemão. Aí veio essa fase de Nirvana, Stone Temple Pilots. Puta, eu lembro de ter ouvido o Core junto com ele, que é o primeiro lá do Stone Temple Pilots, pirei. E aí ele foi uma grande influência, assim, de rock. Ele e esse tio dele, putz, eu ouvi muita Bad Religion, ouvi na casa dele. E ele era viciadão no Pearl Jam, mano. Então, foi bastante lá. Aí depois, eu entrei na época do colegial, velho. Tinha uns caras muito de thrash metal na minha sala, assim. Aí apareceu o Creator, apareceu o Megadeth, puta aí. Foi ali que Chegou azedando. Aí eu fui por esse caminho. Caralho, logo de cara, assim. Sim. E, mano, eu comecei a tocar guitarra por causa desses caras, velho. Porque um dia teve uma feira de ciências. Eu estudei na escola técnica, né? Na Et George Street, lá em São Caetano. E tinha a feira de ciências. A galera fazia coisa de eletrônica, né? E eles fizeram um pedal de distorção. Era mentira. Eles montaram um circuito, mas não funcionou. Então, deixaram o foot switch do ampli embaixo da mesa. Pra Uma fingir que guitarra. tava. E aí apertava tal, né? Apertava aqui, pisava lá, ligava a distorção do ampli e tocava. E aí, puta, tinha acabado de sair o Euthanasia, cara, do Megadeth. Eu acho esse disco fudido, assim, curto pra caralho. E, mano, eu ouvi o dia inteiro aquela Train of Consequences. Porque o começo parece um trem, né? Ele fica... É isso aí. Aí, pô, tinha um brother meu que tocava, né? Que tava apresentando esse... Falei, porra, mano, o apelido dele é Ovo. Ovo, toca Train of Consequences aí. Aí ele parou assim, pô, começou a tocar. Cara, na hora que ele começou a tocar, eu senti um bagulho que eu nunca mais consegui sentir na minha vida. Mas toda vez que eu pego uma guitarra, eu vou pra um show, cara, eu tenho uma puta esperança que eu vou sentir aquilo de novo. Eu não consigo descrever essa sensação, mas foi isso aí. Até hoje eu toco guitarra porque eu tento sentir essa sensação de novo. Na hora que eu saí dessa sala, mano, eu falei, puta, eu vou comprar uma guitarra, foda-se, eu vou aprender a tocar essa merda. E é isso que eu tô fazendo desde então. Foi desse jeito. Por isso você toca esse negócio em toda vez, né? Que não vai ensaiar, Tá tentando pegar o time do trem, né? O time da locomotiva. Eu não sei, eu acho que eu perdi o trem, mano. E qual disco, mano, que você escutou pra caralho, assim, aquele disco de moleque que rodava ali? De moleque ou depois, mano? Não, quando você já tava no rolê já, tipo aquele Já disco tava no que rolê. você guarda do coração, Join the Army. do Suicidal. Suicide, puta. Cara, eu nem sei como é que o Suicide foi parar na história, velho, mas talvez alguma coisa de MTV, mas era tudo junto, né, mano? Então tinha o visual, tinha o skate, tinha a postura dos caras, e o som, mano. Porra, aquelas guitarras lá. É que nem a gente tava comentando antes, né, sobre o Freedumb, que é o álbum mais popular dos caras e tal. Cara, o Freedumb, ele tirou a mão desse lance das guitarras. Você pega os antigos, as guitarronas, mano. É que acho que assim, o primeiro já é mais secão, né? É tipo um punk rock, um hardcore ali mais seco, mais, né? O Freedumb ele já é mais limpo, né? Ele é um hardcore mais, né? É mais funk, né, cara?
Ele é um hardcore misturado com Ele tem funk. muito baixo. É, ele tem muito mais baixo. elevado. Eu As acho que o- bateras são muito mais criativas e tal. Não é tão diretão assim. Eu acho que aqui, o depois desse, que eu não lembro qual que é o nome, mano, que ele é muito mais funk. Eu não lembro qual que é o nome. Ah, sei. Steel Cycle After All. For Family, alguma coisa assim. Só que lá, É. ele é muito... É meio ele- colorido, assim. É isso. Ele tem umas músicas que eu gosto dele, mas ele dá um disco que não me agrada, assim. Não é grande coisa, não. O Lights Camera Revolution é bom também. É claro. Isso aí não tem erro, mano. Né? Esse aí, tem, pelo amor de É Deus. brabo, filho. Mas tem algum dos Citados que vocês não gostam? Vocês falam, Não puta, gosto. tirando esse. É difícil, hein, cara. Cara, esse tortinho aí eu não sou muito Não, fã, essa não. música nova que eles fizeram aí. Puta, você achou da hora? Ah, do Brasil lá? É, mano. Nossa, ruim pra caralho. Cara, eu nem ouvi pra não ter essa sensação, É, velho. Pra não não faço estragar a melhor o meu gosto pela Mas tá banda. falando qual? Aquela que é do álbum do Freedom, né? Que o pessoal gravou aqui no Brasil? Não, eles Não, fizeram a uma última música agora. nova, tipo, Não, falando acho que do eu vi. Brasil, assim, e tal. Convidaram, tipo, 500 É, pessoas. música velha. Então, é isso mesmo. É uma música. Pegaram o som do Freedom. Ficou, É, e fizeram... Desnecessário. e chamaram uma galera, Ah, eu assim, achei puta, legal. achei... Você é fã mesmo, mano. Eu sou fanboy. Não, Fanbase, é fanbase. Só não foi pior do que a música do Offspring, do Brasil, cara. Ixi, Vocês viram essa mano. Eu vi. cagada aí? É. Eu achei legal a intenção, mas a execução. Acho que nem É tem. legal. Acho que ela foi feita naqueles... É que, mano, inteligência artificial, tá é ligado? que Nem a resume o letra. Brasil aquilo, a caipirinha, mulher É muito estereótipo, né, É. mano? Muito estereótipo. Ah, mas aí, se for assim, o Motorhead também tem uma música, né, do Going to Brazil. Eu nem sei o que fala essa música, cara. Nossa. Do Offspring? Não, Ou do Motorhead? do Motorhead. Nunca Ah, eles prestei falam, atenção. não sei o que, é a mesma coisa. Vamos para o Brasil tomar caipirinha e ver as mulheres gostosas. É, só isso. É, mas Ah, sempre cara, assim, essa eu não né? conheço, na real. Ah, mas é que é os caras de fora, né? Os caras... Imagina os caras chegar aqui nos anos 80 vindo da Inglaterra. O que os caras iam achar? É igual os portugueses chegando aqui em 1500, mano. Chega aqui farinha, Só peitinho de fora. Que porra que tá acontecendo aqui? Tem aquela brisa lá do Rock in Rio, do Queens of Stone Age, né? Que o Nick Vieri foi preso, que ele tocou pelado, né? Daí os caras foram prender ele. Ele falou, ah, mas eu tava vendo uns vídeos de carnaval, assim, tipo... Achei que aqui era normal. Não, o Red Hot, não veio que os caras tocaram com a Ih, meia lá pode também? crer, pode Tocaram crer. só com a meia, não. Ah, os caras vêm pra cá, chutam o pau da barraca, né? Acha que aqui é bagunça. E é, né? Tipo, Mas é uma bagunça organizada. Uma bagunça que a gente sabe organizar, né, mano? É que é uma bagunça com um bando de careta por trás. É. Então é Sim. bagunça até certo ponto. Depois a gente é careta, a gente é conservador. Imagina o Motorhead veio pro Brasil aqui, pô, chega aqui, farinha, mulher, cachaça, caipirinha. Cara, mas pra não ele precisa fica, nem ser o ele fica com Motorhead, aquilo na velho. cabeça. É, qualquer outra banda. Qualquer né? gringo que chega no Brasil, o brasileiro Sim. fica louco, velho. Não, vou tentar falar inglês com o cara, vou tentar ajudar, eu preciso, não sei o quê. Mano, vai pra lá pra ver se os caras te ajudam. Aonde, filho? É, vai tentar falar português lá pra ver se alguém vai. Ô, vou falar português com o cara. Ixi, jamais. Eu tava vendo. Mas nem em Portugal. Portugal, brasileiro Muito toma menos no em cu lá. Portugal. Cara, eu tava vendo uns vídeos no Twitter dos programas que passavam nos anos 90, assim, tipo, do Gugu. Eu falava, mano, isso passava meio. Tipo, banheira do Gugu, assim, era absurdo. Nossa, clássicos, né? Isso passava meio-dia no domingo, velho. Café Normal, né? normal. Absurdo. Aquele sabadão sertanejo, lembra que ficava uma mina numa piscina, É, No copo. no chuveiro, assim, Jogando no água, canto, os roupa caras branca, cantando, pá. é. E passava aquilo sábado, tipo, 8 horas, 10 horas, 9 horas da noite. Eu falava, caralho, Cara, se você velho. pensar bem da banheira do Gugu, o SBT fazia tudo pra levar o Mamonas Assassinas, que a criançada gostava de ver, e o Dinho participava da banheira do Gugu, mano. Sim, mano. Então era. Aí não tinha muita. Era meio que tipo jogado. Ah, vamos fazer isso aqui. Cara, vale tudo, Mano, irmão. era rolava... tudo. Era tão absurdo que, tipo assim, no mesmo programa tava, tipo, o padre Marcelo Rossi, a banheira do Gugu, tá ligado? Sim, Só faltava o padre pegando sabonete. Joga na hóstia, joga as hóstias lá. Troca o sabonete por óculos que ele entra. Sabonete eu não pego, mas se for hóstia. Perdão a quem é católico, é só uma piada. Né? Essa é uma piada, né, viado? Ei, O padre nunca saiu da banheira com a batina armada. Pô, mano, eu lembro uma vez. Agora o Van Damme. Já o Van Damme. Ah, o Van Damme. Pô, uma vez quando o padre Marcelo Rossi foi no João Gordo, aquele Gordo da Gogô,
Mano, eu lembro, eu assisti isso, velho. Eu lembro na hora, eu falei assim, mano, não acredito que o cara perguntou isso. Aí virou assim, ô, padre Marcelo, você acorda de pau duro, mano? Aí ele, veja bem, João. Além de padre, eu sou um ser humano. Mano, eu não acreditei, velho. Eu falei, caralho, velho, tipo, perguntou isso pro padre, mano, do nada. Mas tinha que ser o gordo, né, mano? O que é Padre, você embaçado. acorda de pau duro? Ah, veja bem, João. Se você quiser ter uma noção do quanto mudou a parada, assiste Central do Brasil. Lembra desse filme? Sim. Esse filme foi meio que né, a retomada do cinema brasileiro e tal. Pô, tava passando na TV esses dias, eu tava assistindo. Cara, tem tanta coisa que você olha e fala, isso é o cúmulo do absurdo. E era o dia a dia nos anos 90, mano. Pode crer. Pega uma hora pra assistir, cara, você vai ver. Tem Tem umas paradas muito loucas. Tem uma hora, mano, a mulher pega a criança, que ela não sabe nem quem é, tal, o moleque tá abandonado lá. Ela fala, não, beleza, eu vou te levar de volta pra sua família. E entra no busão com o moleque. Mano, tenta entrar com uma criança no busão hoje. mano. Sem um documento, sem nada, velho. Antigamente, ia pra casa da minha avó, eu tinha o quê? 12, 13 anos, minha mãe botava no ônibus e eu ia. É, desce lá. É marcha, Desce é. Vai com Deus. Vai com Deus, vai embora, me dá um sossego. Cara, né, mudou muita. A gente tem a impressão que os bagulhos só pioram, mas assim, tem umas coisas que melhorou pra caralho, velho. Sabe umas coisas que eu sempre lembro quando a gente entra nesse papo de anos 90, que eu acho foda? Foda assim, né? Zoado, mas é tipo, mó doideira. Cigarro Pelezinho pra criança, moleque. Isso aí, velho, nunca Cigarrinho mais. pra criança. Cigarrinhos de chocolate, parça. Cigarrinho de chocolate. Já quer estragar a geração, mano. Tipo, você vai na padaria pra comprar cigarro pro seu pai ou pro seu avô. Aí com o troco você compra um massinho de Pelezinho pra você, aquelas garrafinhas de licor, velho. Já era. De chocolate. O pessoal não sabe como é que entra no visto. Fumando um Pelezinho. Jogando Mario Bros. Eu fui forjado assim, Mano. Aquela época o fumar era glamour, né? Nos anos 90 ali até 96. Acho que anos 90 inteiro, assim, né? Acho que 2000 começou a... Não podia mais fumar na não, balada, começou os maços, pá. apareceu os bagulho podre atrás, né? Pra dar uma... Cara, eu lembro da época que apareceu a lei que não ia poder fumar em restaurante. Velho, o bagulho causou uma Não, a revolta. galera achou que era Sim. absurdo. Era o cúmulo Fumar do no absurdo. cinema, como não? Fumar no avião. No avião, velho, no avião. Não pode fumar no avião. E outra, mas você vê uns filmes da época, o médico, ele tá lá fazendo um parto, fumando cigarro, fumando cigarro assim. No médico. Consulta, o cara tá Caralho, na Normal. faculdade, professor fumando lá e dando aula, mano. Hoje, tipo, assim, eu lembro dessa parada da lei, né? Que eu falei, cara, fudeu, né? Pra quem fuma é uma merda, né? Pô, vai ter que sair do bar pra ir fumar, não sei o quê. Aí, só que já acostumou com essa lei e tal. Aí hoje você vê um filme que o cara tá fumando dentro do bar, você fica, calma, você tá fumando dentro do bar. Não, mas, Tá mano, assim, é que ok. antes era uma merda. Tipo, imagina. Não sei se você já foi. Quer dizer, imagino que sim, mas. Eu lembro quando eu ia em restaurante que tinha aquela separação, tipo assim, área de fumante e área de não fumante. Era tipo assim, aqui é área de fumante, aqui é área de não fumante. Pode lá parado. Era só pra dividir a família, tá ligado? Essa parte da mesa de fumante. Ah, Mano, e você, queria saber, mano, muito perrengue, velho. Tocando no Molotov, mano, perrengue de viagem, de chegar lá no tempo ficado pra tocar. Cara, bastante coisa que a gente vai Tem aprendendo. algum né? especial assim que vocês guardam no coração? Você Algo fala, bom, vai, vamos falar algo bom primeiro? Mano, É, mudou. vamos ver uma coisa Depois boa. fala um traumazinho. Cara, se for ver a real, mudou muito a cena. De quando a gente começou, eu com o Irmã Thalita, o próprio Molotov. Sim. No começo não tinha nada, mano. Todo lugar que você ia tocar, você tinha que levar tudo. Assim, os caras falavam que tinha um amplificador, era aquele amplificador de forró mesmo. Você ia chegar lá, tinha um negócio que era pra ligar 2 microfones, guitarra, baixo e tudo que tivesse. Depois de alguns anos, vai lá, 2000 e... Em 2015 a gente tinha uma cena bem legal, bem estruturada já, cara. Você chegava no lugar, já tinha as bateras, já tinha PA. A própria mentalidade dos donos de bares começou a mudar, porque, pô, era foda, cara. Chegava pra tocar, os caras falavam, eu não te dou nenhuma água, faz aí, traz todos os seus bagulho, divulga, e eu vou cobrar caro ainda do que eu vendo aqui. Mudou, mas os caras entenderam que eles são parte do bagulho também, que a gente tá levando a galera pra consumir lá. E passaram a investir um pouquinho. É que a pandemia fudeu com tudo, né? A parte boa disso é que a gente começou a fazer nossos próprios rolês, né? Sim. Tipo, em vez de você esperar alguém pra te chamar pra tocar,
o cara do bar abrir um bagulho, você fala, meu, você tem uma data aí? Tem. Então deixa que eu chamo as bandas, eu levo os bagulho, tá ligado? Eu cobro a bilheteria, você só vende seu goró aí e já era, tá ligado? Então acho que isso foi uma parte que incentivou até os coletivos, ter a galera do faça você mesmo, né? Sim. Mas, pô, a gente passou por altas, né, velho? Passou por tudo que todas as bandas passam, mano. Não Se tem algo fuder, específico, assim, uma 100%. história, tipo, engraçada, assim, Pode Ah, falar, cara, caralho, tem mano. a presepada máxima lá de Goiás que nós só foi pra se fuder, né? É, Goiás Goiânia, foi Goiânia foda. nessa fome pode se fuder. Ó, a gente tinha um show marcado que foi, era em Goiânia? O rolê não, ó. A gente era tinha em Goiânia. um em Goiânia e 2 em Brasília. Isso. Era tipo sexta, sábado e domingo. Aí. Mas foi o rolê que deu tudo errado também. Então, né, mano? por isso. 100% errado. O que aconteceu, basicamente? A gente tinha esses 3 shows pra fazer, a gente pegou as passagens, ia pra Goiânia, de Goiânia a gente ia pra Brasília fazer os outros 2 shows e voltar. Só que nossa passagem de volta era em Brasília. Sim. E a gente ia pra Pra Goiânia. Goiânia, que era o primeiro show. Aí, tipo, na semana do show, o show de Goiânia caiu. Já. Porque até o show do Megadeth. seus que eu não gosto. Seus amiguinhos aí Ô, mas não tinha do nada a ver uma Megadeth. coisa com a outra, mano. O show do Megadeth vai os caras que gostam de Megadeth, mano. É um show de Não, eu punk, acho que a outro. pessoa do bar queria ir no show do Megadeth. Aí ele simplesmente desmarcou o nosso show, tá ligado? Falou, Sabe o que é foda-se, legal? A gente ia dormir nesse lugar. na casa do Nossa. cara. Eles no iam buscar a gente no pico lá, aeroporto. e Então tal. toda a nossa estrutura tava baseada nisso aí. Uhum. Aí a gente não tinha mais nada. Então, aí chegamos lá, sorte que o Valkyrie deu uma força pra nós, que é um parceiro lá de Goiânia, que falou, puta, né? Falou, mano, e agora? Eu falei, agora que a gente tá com a passagem, nós vai pra Goiânia, velho. Tá ligado? Não tem como ir dali, nós precisamos ir pra Brasília no outro Irmão, dia. isso aí foi tipo. Os caras chegaram pra gente sair e ir pro aeroporto. Eu entrei no Facebook uma última vez, assim, cara. Aí esse Valkyrie tava online, que é um cara que eu tinha trocado ideia de lá. Ele é de uma produtora chamada Insetos. O cara fez uma pá de show lá. Falei, Valkyrie, preciso de ajuda, mano. A gente tá indo pra Goiânia, a gente não tem onde ficar, a gente não tem nada. Não tem show, não tem Não tem porra. nada. Você conhece, pô, sei lá, uma pousada, algum lugar barato que a gente consegue pelo menos passar a noite pra no dia seguinte a gente ir pra Brasília? Ele respondeu assim: que hora vocês chegam? Tal hora. Tá bom, vou estar lá. E pum! Offline. Já era. Aí nós pegou, foi pra lá. Foi na confiança, né? Falei, vamos lá, Não, né? mas Não, abri a página pra olhar umas fotos, pra reconhecer o cara, velho. Pelo menos chegar lá, não sei nem quem que é o maluco, mano. Não, aí beleza. Mas ele tava. Deu certo. Chegamos lá, sem o show, trombamos o Valkyrie, sangue bom pra caralho. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, vamos pra um bar beber lá, né, velho? Vamos aí. Fomos lá, enchemos a cara no boteco, colamos no pico lá do Hell Angels, lá nem sabia que tinha Hell Angels aqui, fomos lá, quarto dos É, o motoqueiros. Índios é foda. Puta Sério. que pariu. Não, beleza. Até aí, primeiro dia, tirando que não teve o show, tá tudo bem. Aí, Sucesso. Estragamos sucesso. o cara. Ficamos zoados, estragamos o cara. Aí voltamos pra. Dormimos lá na casa do malandro. Firmeza, tal, da hora. A gente, mano, vamos sair pra tomar uma cerveja aí, né? Daí mais tarde a gente vai A gente vai pegar o nosso rolê pra ir pra Brasília. Mais pertinho do microfone. Opa. Aí a gente vai fazer o nosso rolê pra ir pra Brasília, né? Firmeza. Vamos lá pro barzinho. Ah, onde que tem um bar aqui? Ah, mano. Do lado de Aqui casa. do lado, virou a segunda rua aqui, tem um bar, né? E ele mora num bairro ali mais periférico ali de Goiânia, né? Ô, meu garoto. Valeu. E ele mora num pico mais periférico ali e tal. Beleza. Até aí fomos no bar. Os 3 patetas lá, sentados lá no, É ótimo. no bar lá, tal, celular aqui na mão, tomando uma lá no barzinho. Aí vocês já olham pra adega, a adega já tem aquelas grades de cadeia na frente, tá ligado? É aí suave. Mas não deu meia hora. Passam os caras de moto. Vai passar tudo. Dá tudo. Ai, cara. Vai Dá o os- celular, os 3. Os 3, celular na mesa, pum. Pegaram o celular, pum, vazaram. O cara da adega sumiu lá pra dentro da cadeira dele. Aí já foi pro Mocó. Entrou pro Mocó. Aí você entendeu por que tinha as As grades. grades. Aí tava eu, os 3 aqui, os caras. Tipo, falei, rapaziada, calma, suas carteiras estão aí? Então, todo o seu dinheiro tá aí, não tá? Tá. Então foda-se o celular. Não tem como voltar. Nós tem como voltar, nós tá com a nossa RG e com nossas carteiras, tá ligado? Nossas passagens. que Se leva as carteiras, mano. Nós Já, tava lá até nós hoje. Tava fudido, nós tava lá até Tava hoje. voltando a pé. Porra. Mano, foi foda esse rolê. E aí,
apareceu mais uns caras lá e o cara do bar te roubaram. Roubaram, né, mano? Porra. Não, roubaram não, Dá só mais pegaram uma- emprestado. Dá mais uma cerveja aí, meu. Os Não, caras não legal vai voltar assim. aqui de novo. Aí, Ué. tipo, Paulo lembra que parou um cara com um golzinho. Aí o cara falou: acabaram de roubar os caras aí de São Paulo. É mesmo, o cara já saiu no veneno atrás do maluco. Ah, mas já era também. Mas já era. Aí o Valkyrie, aê, beleza, a gente era. Maravilha. Você podia ter vindo antes. Se tivesse chegado antes. Aí, porra. Cara, legal que assim, né? Os caras levaram o celular, cara, que era onde estavam os contatos, de que a gente tinha que falar em Brasília, os endereços de onde a gente ia tocar. Nossa. E, mano, não era que nem hoje. Pô, pra gente conseguir ir, a gente não sabia nem pra onde ir. A gente pegou Puta, eles têm um serviço que é uma carona lá, que é tipo era um tipo Uber, um né? Uber, né? Aí você entra lá, o cara trabalha em Goiânia e volta pra Brasília, leva uma galera. Sim. O cara levou a gente, ele deixou o número dele com o Valkyr. O Valkyr foi correndo numa lan house, velho, pra procurar o flyer na internet, mandar o endereço pro cara conseguir levar a gente, mano. Isso foi em que ano? Ixi, aí Puta, você não me sei. fodeu. Ah, sei lá, 16, alguma coisa assim. Nossa, mas foi Mas foda. deu treta. certo chegar em Brasília. Assim, deu certo. Deus, Tirando Deus. que o cara do Uber era tipo. Você falava merda, mas deu certo. A gente chegou, aí, tipo, a gente teve. Quem segurou o BO pra gente lá foi o Fu do Macacongs, né? Nosso camarada. Não, o Fu é embaçado, cara. O maluco, ele percebeu a roubada que nós tava Quando ali. viu nossas caras de triste, ele falou: não, mano. Que a gente, no outro dia, a gente tocou junto com o Macacongs num pico lá em Brasília. E no outro dia a gente ia tocar no estúdio dele. Aí ele fez a boa, ele falou: rapaziada. Vocês estão numa merda do caralho? Quer que eu Vamos. leve os equipamentos Eu pra levo vocês? seus equipes tudo pro estúdio, já fica lá, tá ligado? A gente ficou na casa de um outro brother lá, que era, acho que amigo do Adriano, né? Do Rotten Flies lá. A gente fina, Dormimos mano. lá. Acabou dando certo o fim do rolê, mas o começo foi complicado, velho. Puta que pariu. E um rolê foda, mano. Tipo, um show Cara, acho que foda, tipo, marcante, vamos falar assim, né? acho que o show mais foda, assim, que pra mim foi muito marcante, assim, que a gente tocou, foi um rolê que eu organizei junto com o Caneda, a gente organizou, que a gente tinha um coletivo que chamava Refuse Ah, se Existe. for esse aí, foi o meu também. Lá do Punk ABC? É, lógico. É. Foi um rolê que a gente mesmo Já volto, organizou. Vai lá. Vai lá. Eu quero. Então, a gente tinha um coletivo que chamava Refuse Resiste, que faziam parte 3 bandas, que eram o ACB, o Alto Nível de Insanidade, Molotov, e uma grande amiga nossa, a Baju, que não era de nenhuma banda, mas ela é uma DJ, conhecidona aqui até de São Paulo e tal. Enfim, aí era esse coletivo, a gente organizava os rolês junto com o coletivo da Rua Pra Rua, que é da galera do Asfixia Social. E aí eu e o Caneda articulamos pra fazer um festival de punk rock lá em São Bernardo. E o foda desse rolê foi que deu tudo certo. O pico era um posto de gasolina abandonado. O show rolou em cima de um caminhão, tá ligado? Então foi o aluguel do caminhão, aluguel dos equipamentos. A gente que fez, eu que fiquei na portaria. Meu, deu tudo certo. E o bagulho lotou, assim, deu tipo 800 pessoas, tá ligado? Foi tipo perfeito o rolê, assim. Teve galera que sempre teve alguns atritos, né, foda, assim, das gangues e tal. Mas, meu, tinha a galera de São Paulo, tinha, mano, uma porrada de gangue, cara, da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, a galera do ABC. E não teve uma treta, tá ligado? No bagulho não teve nada de errado. O show do Molotov foi foda pra caralho. Tipo, meu, rolou, acho que foi Asfixia Social, Olho Seco, DZK, Molotov. Cara, teve várias bandas foda, assim. E foi um puta rolê, porque, assim, foi uns públicos mais foda que a gente teve, tá ligado? De ter a nossa galera, né? Que é a galera do rolê punk mesmo de rua, né? E, mano, bagulho lotado. E num posto de gasolina zoado, assim, o cenário era, tipo, muito Mad Max, tá ligado? Era, tipo, mano, total o bagulho. O posto de gasolina era, tipo, uma oficina de caminhão. Então, atrás do caminhão que a gente tocou, tinha um monte de caminhão podre, assim, pá. Carcaça, tá ligado? Posto de gasolina, mano, sem as bombas. Era onde a galera ficava. Foi um rolê muito foda. Então, pra mim, foi mais louco. E tirando a participação especial que a gente teve, que como foi eu e o Caneda que organizamos, né? A Asfixia Social convidou uma pessoa pra fazer um som com eles, que foi o Alex Wood, que era do Escamundongos e tal. Hoje em dia ele não tá mais no Escamundongos. E a gente convidou o Ariel, né? Do Resto de Nada, Invasores de Cérebros, Inocentes. Área doida. Não, ele é foda, cara. Um puta brother, assim, um cara
embaçado. E aí, tipo, a gente convidou ele. E aí, olha que doideira. O que a gente fez? A gente falou, mano, vamos tocar uma música de cada banda que o cara teve, né? Tipo, vamos tocar 3 sons com o Ariel. A gente pegou, acho que foi Porra de Vida do Invasores, do Resto de Nada. Do Resto de Nada a gente tocou Desequilíbrio. E do Inocentes a gente tocou Garotos do Subúrbio, né? Beleza, até aí tava tudo certo, a gente nem precisou ensaiar, né? Que o Ariel já é foda, as músicas dele, vamos aí e tal, né? E aí, quando chegou na hora de tocar o Desequilíbrio, o que acontece? Essa música foi gravada pelo Resto de Nada, mas ela não é do Resto de Nada, ela é do Hino Mortal, né? Que é uma banda de punk rock que tem um vocalista que era do ABC, que é o Indião. E na hora do rolê, eu vi que o Indião tava lá, mas eu nem me liguei. Cara, quando foi começar esse som aí, o Ariel sempre foda nas ideias, ele não vou ser pegou o mic, eu não vou ser um hipócrita pra tocar esse som aqui, de tocar a música do cara com ele aqui no ABC e ele não cantar comigo. Pá, como eu tava na portaria do rolê, eu vi o Indião entrando, que ele entrou com o Douglinhas do Ódio Social. Falei, caralho, mano, pode crer, né, mano, o Indião tá aí. Eu, tipo, olhando pra galera pra esperar pra achar o Indião já tava atrás de mim, pegando meu mic e já tocando Desequilíbrio. Então os caras já tinham se combinado e não tinham avisado nós, mano. Ó que doideira, velho. Tipo, eu combinei o bagulho com o Ariel, e combinou o bagulho com o Indião. E a gente nem sabia, então foi uma puta surpresa, assim, ó. E com a história do movimento punk, né, desde os anos 80, com tudo aquele monte de briga que tinha, tá ligado? E, pô, a gente ser uma banda do ABC e fazer um som com o Ariel e com o Indião no mesmo palco, velho, isso aí é pra pouquíssimos, tá ligado? Então, pra mim... Foi mal, tinha fila. Pra mim, esse momento, cara, foi tipo... Putz, a gente tem foto ali e tal. Pra mim, foi uma puta realização. Além de a gente ter feito parte da organização do rolê e ter dado tudo certo, essa participação do Ariel com o Indião junto, tocando com nós, é um bagulho que, mano... Tocando com os dinossauros do Com os punk rock, né, dinossauros mano? do punk rock, mano. E, tipo, cara, um cara do ABC e um cara da SP, mano. Tá ligado? Então, tipo... Impensável, né? Não, mano, pra mim, assim, ó, falei, putz, cara, zerei, tá ligado? Fora o Olho Seco também, né? Que é uma puta rolou- banda referência. Puta banda aqui de São referência, acho que Paulo, rolou tipo, cólera também cria. esse dia. Teve tudo. Eu lembro do Ariel, mano, uma vez quando o Invasores tocou na frente da galeria, mano. Na época que tinha, acho que era todo sábado, tinha um show, né? Aham. Ali na frente da galeria. Até que eles pararam porque só tava dando treta. Eu fui nesses rolê aí. Não sei se foi. Você foi nesse do Invasores? Foi, mano, que teve fobia também. Acho que Fobia foi. e cólera, invasores, fobia, rolou nesse dia aí. Que o Ariel tava assim, com a camisa do Criança Esperança. Aí ele falou assim: entre a polícia e o PCC. Foi bem naquela época que tinha aquelas paradas do PCC, lembra? Os ataques. Os ataques. Aí ele virou e falou assim: entre a polícia e o PCC, eu sou mais ficar com o PCC. Eu falei, vixe. Tipo, chamou a galera da polícia lá. Eu falei, mano, esse Não, maluco os caras, mano, os caras são... Não tem medo não, mano. Ele não é dedo pô, na louca. ferida, E eu lembro que tinha um amigo meu, mano, que tocava bateria no Invasor nessa época, o Douglas, o Rato, não sei se você conhece. Douglinhas? É, o Douglas Rato, que era do RDK. É o mesmo, será? Não, acho que não deve ser, então. Não, da RDK acho que ele não tocou, não. O Douglinhas, não sei, não lembro. Que era a batera do Invasores nessa época. O Douglinhas, que é o que eu tô falando, que é o que... Até, inclusive, o mesmo cara que entrou com o Indião no rolê lá, ele toca no Ódio Social, já não, mesmo. tocou baixo no Massacre em Alphaville, nesse rolê aí. Gravou o disco do Invasores, aquele... Não o primeiro EP do Invasores, que é o que tem a foto do Ariel lá com... Tipo, o primeiro discão, ele gravou o CD mesmo, tá ligado? Que é uma capa branca ali. Ele que gravou batera, né? Ele é muito novo ali. O Douglas é foda, mano. É irmão nosso aí. 500 mil rolê, 500 mil presentes. 342 bandas. Um dos melhores batera do hardcore aí, mano. Você Tá pode ligado? pôr. Batera bom, várias bandas, mano. Então. Mano. Foi aquilo que eu falei, né? O cara é filho da puta, o cara tem 3 bandas, né? Tem 3, 4, 5 bandas, né, mano? Não, mas esses rolês da galeria foi foda. Esse dia aí foi animal. Não sei se é o mesmo, né? Não sei se teve outros. É que teve um da galeria que foi o cólera que tocou lá em cima, né? No teto. Não, esse aí foi tipo na frente da igreja lá. Então foi esse aí que... Tipo, os caras tocou num caminhão, numa paradinha assim, tipo num caminhão. Esse foi foda, cara. Foi nesse dia aí que eu conheci o finado Johnny Galanciak. Moleque é foda, esse aí é uma grande história aí no punk rock aí. Esse dia da galeria eu tava bem fluente.
Saiu bem, Florzinho? Ó, uma dois aí. Né? Esse já foi tenso, mano. Na hora que ele falou aquele bagulho, eu falei, mano, esse cara... Eu acho Pronto, que tem vou um morrer vídeo, aqui. cara. Eu acho que é do Fobia, mano, no YouTube desse rolê aí. Os caras tocando, filmando do palco, assim. Se eu não me engano, acho que é um dos únicos vídeos que tem desse rolê. Esse rolê foi animal, velho. Você é louco, mano. Você tava Era- falando do lado punk, né? Cara, tem outro show que eu tenho uma lembrança muito legal também, que foi Caicó, Aí, Rio Grande do Nossa. Norte, mano. Vocês tocaram no Rio Grande do Norte, mano. Cara, Você foi... tocou Cara, no vocês sertão, viajaram moleque. bem, mano. Viajamos, mano. Como A um gente Tem umas sertão. bandas que saem de São essa- Paulo, vocês já foram pra bastante lugar. É. Cara, escolhas, né, mano? É aquela, vocês podem começar a fazer uma poupança pra ir pra Europa ou vocês podem tentar aqui. Eu falei, vamos aqui, nós nunca fomos pra lugar nenhum, vamos aí. No A gente Caicó meteu foi esse foda. louco pro Nordeste, cara. E aí tinha esse show em Caicó. Que é, mano, sertão do Rio Grande do Norte. Aí você olha assim o e fala, rolê- pô, cara, aqui eu acho que vai ter uma estrutura bacana, aqui também. Mas acho que esse aqui... No meio do sertão, mas... Esse Já Já olha assim espera- no Google, só verde, assim. Só gente verde ou laranja, né? A gente não sabia o que esperar, saca? Aí o maluco falou, o Adriano, da Rotten Flies, falou pra mim, ó, vai ser legal, vocês vão gostar. A gente chegou, poucas expectativas baixas. Cara, quando a gente chegou lá, puta rolê legal. Assim, tinha umas bandas cover, uns bagulho muito louco antes, porque é pra trazer todo mundo mesmo. E quando a gente tocou, puta, foi animal, velho. Veio todo acho que a cidade poeira inteira tava subiu, lá, velho. mano. O O- pau comendo, foi do E caralho. o público, mano? Porque, assim, pelo que o pessoal fala, quando vai tocar, assim, pra esses lugares mais distantes, assim, mano, o público é enlouquecido, assim, porque não tem muita... É, A não galera chega vai- muita banda, né? É, Meu, esse quando rolê aí... vai, os caras piram, mano. Cara, esse rolê de Caicó, a doideira é que o bagulho é no sertão mesmo, tá ligado? Tipo, a gente tava em João Pessoa, em John People. Johnny People. John People. John Saímos, People, é. saímos de lá num casinho, tá ligado? Tipo, nós três, né? Eu saí com o Didi, Adriano e a Olga no banco da frente, nós três no banco de trás de um casinho cheio de mala. Instrumento. Instrumento, num calor de 40 graus na sombra. Com Tá litro ligado? de Jack Daniels de preto. É, mano, fiz um litro de total Jack colete, tá ligado? Colete. O Bolacha jogando pipa combate no celular. Mano, é mesmo. Pipa com bala, clássico. Vou até Só baixar funk, de mano. novo. Vou baixar de Agora que você lembrou, ele vai baixar. cara. Inclusive. E, mano, foi muito louco, porque foi a gente realmente tocou numa parte ali que é foda ali, né, cara? O sertão, quando a gente foi pegando a estrada, só tinha, tipo, chão rachado e nome de rio. A placa com rio, não sei o que, não tinha nada. Tudo seco, irmão. Tudo seco, irmão. Sertão, velho. Tá ligado? Caralho, mano, o bagulho é zica mesmo. E foi, tipo, sei lá, 3 horas de estrada. Foi Foi chão, irmão. A Foi- gente rodou 900 km pelo Nordeste, mano. Caralho, no fim de velho. semana. E aí, mano, aí você imagina, você já vendo aquele cenário, você indo pro bagulho, eu falei, mano, Tem aquela a gente sensação vai de morrer aqui, tocar já. onde aqui, bro? Tá ligado? E quando a gente chegou lá na cidade, né, os caras, porra, pô, pai, rapaz, vocês tiveram uma sorte da porra, rapaz. Por quê? Nós tava uma semana sem água aqui, a água voltou ontem. Falei, é mesmo, uma semana sem banho, sem nada. Seco. E nós falamos, caralho, mano. Imagina o polenguinho, hein, mano. Ah, polenguinho, bagulho já... Da ricota aqui, assim. Hoje ó. já saiu um queijo Parma, né? É cheddar já, mano. Tava tenso. Você é louco, uma semana, calor de 40 graus sem água. Mano, Sério, e é a realidade do bagulho. Aí, mano, pelados o bagulho. mas foi muito louco, porque assim, a gente foi muito bem recebido pela galera, o Popeye, a galera da banda lá, que é uma banda chama Sertão Sangrento, Caralho, que foda, mano. dos Sertão amigos nossos. Sangrento. É, uma banda de Uma horror das punk. melhores bandas de horror punk que tem, mano. E é lá de Você não Caicó. tem noção, Uma velho. banda de horror punk de Caicó do Rio Grande do Sul chama... como é? Sertão Mano, Os Sangrento. caras tocaram Que com foda. Sepultura e o caralho. velho. Caralho, que Puta foda. banda. Embaçado. E aí, pô, a gente, foi muito louco. Ficamos na casa dele um pouco e vamos colar pro pico lá. Como chama? Fornalha. Nós já Tá grau, nós já tava no como, já tá. Nós tinha acabado de sair do forno, mano. Caralho. Pô, e foi muito louco, porque quando nós chegou, né? Tipo, chegamos lá no pico e tal, o Didi foi montar a banca de merch, ele nem conseguiu tirar os bagulho da mochila, velho. Vendeu Quando ele tudo. foi tirando as camisetas, a galera já foi comprando. Tipo, sem ouvir a banda, nada assim, ó. Só porque isso é uma banda de rock vindo de longe, tipo, com umas caveiras lá. Tipo assim, a galera não tem acesso a nada lá, tá ligado? Nem água chega no bagulho.
tá ligado? E, porra, isso foi foda, assim, foi um puta choque, assim. Eu falei, caralho, mano, que coisa muito louca, assim, tipo, aqui no meio do sertão, tá ligado? Mano, e tem uma parada que é da banda também. Tem muita banda que chega nos lugares, mano. Os caras vai pra um cantinho assim, ó. Mete a mala e fica lá esperando a hora do show e reclamando dos bagulhos. Mano, a gente chega, a gente vai trocar ideia com todo mundo e vai se divertir. Quando chegou na hora do show, nós era amigo do pico inteiro já. Já mano. era, filho. Os caras, não, vamos lá ver nossos amigos. É isso aí, mano. E, mano, foi muito louco esse rolê aí, cara. puta Foi show muito Estratégico você, hein? Cara, não é nem estratégia, é o que a gente faz mesmo. Foi muito louco, cara. Muito louco esse rolê. Porque eu senti isso, foi muito bem recebido, assim. A gente, mano, ficamos até de manhã na fornalha. E aí eu lembro que é uma história engraçada. Aí eu lembro que o Adriano tinha falado assim pra mim, tipo, que eu assim, eu não sei qual que foi a hora do assunto lá, que ele foi falar de cabeça de bode lá. Não, os caras comem cabeça de bode. Eu falei, vai se fuder, mano. Cabeça de bode, velho. Vai comer cabeça de bode, bolacha. Eu falei, não vou, rapaz. Você arruma um miojo pra mim aí. Qualquer coisa. Eu fico na cana, mano. Ele demorou. Aí nós viramos uma noite no fornalha, deu de manhã lá, pá. Aí os caras, não, vamos lá no mercado lá. Eu falei, puta, No açougue. mercado. Açougue. Vamos no açougue. Vamos no açougue lá. 7 horas da manhã. Eu fiquei, açougue, irmão. Vamos lá, tal. Mas o que é essa? Não, é tipo uma feira. É como se fosse uma feira, tá ligado? Você vai comer um pastel pra comer. É tipo uma feira. Os caras chamam de açougue. Aí tá lá no açougue lá. Aí pedimos uns pastelzinhos lá, um pastel de queijo, um bagulho, tá tudo virado já daquele jeitinho. Aí eu tô aqui encostado no bagulho aqui. Aí só vem o Adriano. Bolacha, olha pra trás. Mano, quando eu olhei pra trás assim, ó. O cara tava derramando um caldeirão, brother. Aquela água. Na moral, mano, bagulho lamacento ali, escuro, velho. Falei, que porra, essa é a cabeça de bode. Eu falei, sai daqui, mano, até já saí do banco, velho. Te juro, o bagulho rolando os pedaços do bicho ali. Eu falei, mano, é 7 da manhã que você tá fazendo esse bode aqui, mano. Me dá um pão com ovo, velho. Pelo amor de Deus. Cara, é muito louco o lance cultural também, né? Então. Pô, quando a gente chegou nesse lugar, que era o açougue lá, pô, os dread tava compridão, você tava, tipo, atrás do joelho na época. Aí, tô passando, eu só ouço a vozinha lá no fundo, assim, olha o tamanho do cabelo daquele viado. Calma, Ramon. Olha o cabelo do cara. Mano, muito engraçado. Ai, mano. Essa viagem foi boa, velho? Tipo, Não, mano, esse rolê foi histórico, mano, porque só pra dar umas esticadas no chiclete, saindo de lá, nós foi só pra Natal. Puta, é verdade. Nós Próximo foi show pra é Natal, o bagulho quantos quilômetros? 400 quilômetros, mano, Puta até que Natal. No casinho. No casinho. Casinho altamente Casinho. refrigerado. Nossa, mano. Bom, Yeah. não cabia os instrumentos. O Bolacha tava no banco da frente, acho, com o baixo junto, assim, ó, abraçado o tempo inteiro. Porque não dava, não cabia no porta-mala. Mas era aquele casinho... Antigo, baratinho, velho. né? Old school, velho. Nossa, mano, esses foram Sério, velho. guerreiros, hein, Aí velho? tinha, né, no nosso pé uma caixa de cerveja, que a gente ia tomando no caminho, porque Quente. não tinha nada pra fazer, quente. O litro de Jack Daniels, que Quente. não tinha nada gelado, nada frio ali. Lógico que a gente tinha que provar pitu, o caranguejo. O caranguejo. A gente foi provando tudo que E tinha. como é que é a pitu lá, a pitu mesmo de lá? Mesma coisa, ruim pra caralho. Ah, É cachaça, irmão. docinha. Docinha. Vocês falaram que vocês foram pra Manaus também, né? Vamos pra Manaus também. Caralho, e aí, mano? Qual foi a experiência de tocar lá na Amazônia, mano? É que o pessoal fala Amazônia, Não, mas... não é na vocês vão tocar- Amazônia, mano. Não é na selva. Não, assim... Eu já Manaus fica imagino. onde? Não é Gilmanja essa porra. Cara. Não, foi muito louco, cara. Tipo, É que o pessoal fala assim, Manaus, Amazônia, o pessoal acha que eles vão tocar no meio do... do mato mesmo. Não, foi muito louco, porque, tipo, o rolê era pra ter sido mais foda, assim. Acabou não sendo, porque a gente foi convidado pra tocar nesse rolê, porque até a turnê do Stream Noise Terror. O Stream Noise Terror ia tocar nesse rolê, ia ter umas bandas de metal lá. Eles chamaram a gente, pá, a gente foi. Só que aí quando... Teve até o baixo calão, não teve? Cara, não lembro, velho. Também não. Capaz de ter tido, velho. Capaz. E aí quando a gente... Pô, a mesma palhaçada. Quando foi chegar perto do rolê, o Stream Noise Terror, Cancelou. tipo, cancelou. Porque o vocalista lá ficou zoado, né?
Show junk da porra, e aí, sei lá o que aconteceu lá, não rolou o show. Tipo, dos caras aí. Mas a gente foi, né? A gente Então, subiu no line-up, aí nós já era uma banda mais importante. tipo, pô, aí fomos pra Manaus sem streaming nós terror, né, mano? Porque seria muito foda tocar com esses caras, que eu acho muito foda. Felizmente não rolou. Mas aí chegamos lá, cara, puta, eu nunca vou esquecer. Eu tava com o meu colete, igual do desenho aí, que eu ando com ele. Tô lá de coletinho lá, os caras falaram, não, é mó calor aqui. Eu falei, mano, tava no aeroporto lá, falei, velho. Não tá Calor não, tá de boa, cara. Isso era 11 horas da noite que nós chegou lá, 10 horas da noite, tá de boa. Meu irmão abriu aquela porra daquela porta, não foi sair pra pegar o Uber, sei lá, táxi. Mano do céu, velho. Parece que o capeta soprou na minha cara, mano. Mano, lá é foda, velho. O Não, que a lá é gente não se foda. ligou é que a gente tava dentro do aeroporto, a gente tava no ar-condicionado. Tava um calor do caralho, mas assim, pá, igual na praia. Nada demais. Puta, na hora que abriu a porta, velho. Você é louco, já me arrependi do colete na hora. Não, mano, é porque fora que lá é úmido, então não bate um vento, irmão. Não bate um vento. Mano, E aí, velho, é tipo assim, já peguei calor no Nordeste, no Rio, mas, mano, igual lá, velho, não tem, não mano. tem, Não brother. tem. Você não Mano. tem noção, mano. O bagulho é mó doideira, cara. E aí, tipo, ó, o rolê aconteceu e tal. Só que aí, tipo, a gente ficou nessa de precisar de outro show. E aí ia rolar um outro show e acabou miando também. Tinha um show no dia seguinte, mano. Então a Os gente caras só tretaram, os organizadores, É, cancelou o show. Então acabou que a gente só fez um show, tá ligado? Mas a gente ganhou um day off. Aí nós fizemos turismo em Manaus. Ah, A primeira Essa foi vez de tour que é nós a primeira fizemos vez que a gente conheceu a cidade, né, velho? E turismo. Legal. é muito louco lá. Primeiro que a gente, antes de chegar no hotel, né, os caras gostam de tomar um negócio. Aí falou, não, vamos comprar uma cerveja aí, né, cara? Vamos ficar aqui no quarto aqui sem nada. E abriu o bagulho, não tinha nada, mano. Vamos caçar um lugar pra comprar cerveja. E onde acha cerveja naquela cidade, irmão? Não, cerveja Pinga. tinha. Pô, a gente Mano. queria tomar uma cachaça. Vamos Ah, tomar uma cachaça? meu Nós irmão. nunca tomamos uma cachaça em Manaus. Mano, vamos tomar uma cachaça em Manaus. não, já Não tem o bagulho, mano. não tinha. Nós saiu andando, caçando, mano. Ia não sei aonde, não sei aonde. Não tinha nenhum lugar. Tipo, mano, já tava desistindo. Tipo, dia, sei lá, já era 8 horas da manhã. Que cidade, que cidade é essa que não tem uma cachaça? Não gente? tem, mano. Não tinha. Nem um bar, velho. Aí me chega um abençoado que fala, mano, cara, eu queria tomar uma pinga aí, não tem? Tem, cara, é onde? É ali, ó. Material de construção. Falei, "Oxi." Como assim, brother? É mesmo, é. Nós entrou lá no bagulho de material de construção, os caras servem dose lá no balcão, velho. Tipo um bar o bagulho. Não me pergunte por Meio de quê. cimento, pedra, areia. 51 com limão também, conhaquezinho. Falei, "Oxi." Nós procuramos em todo canto, menos na porra do material de construção, né? É o tipo de lugar que você pensar, né? É, não tava no nosso alvo. Foi muito Caralho, louco, cara. mano, que foda, velho. Ô, mas isso que é da hora, assim, tipo, você pensar, né? Você fala assim, cara, às vezes você vai se postar no rock pra se fuder, né, mano? Mas às vezes tem umas coisas que acontecem que você fala, caralho, mano, se não tivesse aqui, eu não teria tido uma experiência tão legal, né, mano? É, meu, é umas histórias cabulosas, né, Tudo cara? válido, mano. É. Tudo válido. Vocês foram pra outros estados? Quer falar? Não, desculpa, pode falar. Não, eu ia perguntar quais outros estados vocês foram, mano. Vocês viajaram pra caralho. Vocês passaram muito calor, tem alguns que vocês passaram frio, mano? Passamos, a gente Porto foi pro Alegre. Sul, né? É. Porto Alegre, não, Porto Alegre, Não, Porto Alegre tava é bom. Curitiba. Foi Mas, foda. mas antes do Nordeste ou não? Do Norte? Não, a primeira pra longe que a gente foi o Nordeste. A gente tinha ido pro Rio, Ah, né? então você já falou, pô, pelo menos vai tomar um gelo lá, vai. Ah, a gente já tava esperando já, né? Já leva as blusas. Aqui. É, já. Não, a gente Há foi, muita blusa, mano. a gente foi pra bastante lugar, cara. A gente rodou legal aí. Esse rolê do Sul aí foi embaçado também. A gente gosta de uma presepada, né, mano? Aí a gente chegamos lá, o nosso parceiro Chamusca, que tocava na banda Farpa, né? Que ia fazer a presa pra nós lá. Fez, na real. Aí trombamos o Emily. Ele falou, vamos lá, gente, com os equipamentos e tal. E aí? Vocês querem mais um negocinho? Não, tranquilo. Inclusive, esse trampo aqui, ó, deixa a música, mostra lá, mano. É, mano. Ele deu de presente ele pra nós fez essa a arte aí, ó. a arte. Eu gosto aqui, perdão. Que é um baita tatuador. Lá é Porto Alegre, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Tá reconstruindo a carreira depois das enchentes lá, tá O embaçado. bagulho né? tá É isso foda aí. pros caras. Força Chamusca. E aí, mano, a gente colamos, né? Foi mó doideira, porque a gente tocou, tá ligado? Num pico lá. Signos, né? Como é o nome? Uma Sim. coisa assim, é. Puta, foi da hora o rolê e tal. Só que quando a gente voltou, a gente não foi, tipo, pro hotel ou pra casa do cara. A gente foi pro estúdio de tatu dele, tá ligado? Ele falou, não, vocês vão ficar no estúdio, né, mano?
E, pô, demorou. Aí nós tocou, suadão, fudido, fedido, vamos pro estúdio. Beleza. Fomos pro estúdio de Tatu. Aí no outro dia a gente ia pegar um busão pra ir pra Curitiba, que acho que foi 12 horas, sei lá, 10 horas de ônibus. Mas vocês estavam onde? Desculpa, qual cidade antes? Porto Alegre. Porto Alegre. Caralho. Hein? É que a gente Longe voou pra porra. Porto Alegre e a E gente vem voltar. voltando de busão fazendo os entendi. outros. Aí, Só mano, que era muito busão. beleza, leito, caralho. Descansamos, mas nós tava... Cagamos na estrada, né? Tava naquele jeitão, né, mano? Aí chegamos, falou, pô, vamos chegar lá em Porto Alegre, lá, a gente foi trombar nossos parceiros do Repúdio, né, o Fofix e tal, Batata, rapaziada firmeza lá, que agita pra caralho lá o rolê também em Curitiba. Bom, chegar lá, né, cara? Vamos na casa. Vamos deixar os bagulho e vamos tomar porra de um banho e depois nós vai pro show, e, enfim, todo mundo já podre, meio virado. Aí chega lá, os caras, porra, aí vocês estão bem? Então vamos lá direto lá pro Marlise. Eu falei, como assim, mano? Tô com a camiseta do show de ontem, tá ligado? Eu tô com ontem em mim. Não, vamos lá, mano. Puta merda, mano. Beleza, vamos. Fomos, fizemos show, rolê. A sorte que nesse rolê da Marlise aí, que eu não lembro o nome da cidade lá, que era próximo de Curitiba. Colombo. É tipo o ABC de Curitiba. É bom que tava um frio do caralho, tava tipo 2 graus, tá ligado? Então a fedentina ficou contida, mano. Que tava foda. Aí chegamos lá, no bar da Marlise, é uma mulher que agita uns rolê, puta rolê legal, assim. E era o mais louco que o que eles estavam fornecendo pra galera era risoto de graça, tá ligado? Você chegava no rolê, tinha uma baciona de risoto pra todo mundo arrebentar. Mas tinha um horário. Tinha um horário do O risoto. horário que começava o risoto era no meio do nosso show, mano. Eu com uma fome do caralho querendo comer o risoto. O risoto da Marlise. Eu, tipo, tocando e olhando pra galera na enchendo fila, a assim, ó. cumbuca. Filha da puta. Come pouco, caralho. Chega o Road e fala assim: você quer uma cerveja? Não, eu quero risoto, cara. Com Dá uma certeza. colher. Meu, foi doideira, assim, só que é uns perrengues, né, mano? Aí tocamos, tal, mais um show com a mesma roupa. Tá ligado? Aí, tipo, ainda os caras guardam um pouquinho de risoto pra nós, mandamos risoto, fomos pra casa do... Cara, como que é o nome do mano lá, do Batera? André. André, fomos pra casa do André. E aí chegamos lá, já era de madrugada. Aí, tipo, lógico que a gente não tomou banho de novo, né? Aí a gente dormiu, mano, no outro dia, velho. Quando eu acordei, eu falei, mano. Eu tomei banho. Falei, não é possível. Aí eu catei, mano, já acordei, já, tipo. Já fui no banheiro, na hora fui bater, já tinha um miserável. Falei, nossa, não acredito, mano. Acho que era você, miséria. Aí, aí eu já catei minha mochila, já pus lá na frente, assim, eu tô na fila, mano. Preciso de um banho urgente, mano. Cagar num pelado em algum lugar e tomar banho, mano. Eu tava 2 dias cagando na estrada, mano. Sem tomar banho, cara. Mas foi foda. Fizemos um maior rolê foda lá. Os Porque... perreios é tipo a volta desse rolê. Que a gente volta de busão, dorme no busão, e a gente acorda na rodoviária do Tietê, 7 horas da manhã. Pra todo mundo ir Com- trabalhar, né? Com os 9 volumes que a gente viaja. Que é a mala do Merch, as mochilas, o case de pedal, instrumento. Ok, tem São Paulo indo trampar, mano. Todo mundo disputando um espaço dentro do metrô e a gente com tudo isso pra entrar no metrô. Nossa. Eu entrava 7 horas no trampo no hospital. Só fui na casa do Psycho, coloquei a roupa social e fui pro trampo, mano. Deu sorte que tomou banho ainda. Toma banho? Deu, né, pô? 5 dias foi 2. Já tava já o polenguinho ali na Meu Deus, velho. Nossa. Não, mas é da hora, os perreios que... Ainda bem que tava frio pra caralho, né? É, a sorte que tava É da hora frio, depois, né? Na hora. Não, na hora Ah, eu na gosto. hora- Na hora é legal. Ah, na hora você tem que encher a cara, né, mano? Tipo, porra, você tá lá, vamos beber, Mas vamos curtir. esses rolês, assim, que deu esses BOs, vocês já imaginavam que ia rolar? Ou rolou do nada, assim? Vocês já sabiam que ia rolar ou Não, a gente vai Não? lidando com o que vai acontecendo, né, cara? pode crer? Hoje, vocês chamaram pra você fazer um show, sei lá, em algum estado, enfim. Do Vocês já, tipo, já fala, puta, peraí, né? Vamos- Ah, eu vou... Como que Eu vai vou, vocês já... só vou levar um lentinho umedecido. Não, mas você... Aí nós vai. Vai, mas vai mais preparado. né? Pô, leva 2 desodorantes. Serve de lição, né? Os lenços umedecidos, né? Já... É, dá pra tomar banho, já, porra.
Nós dá um jeito. Mas nós encara qualquer parada. Mano, vocês acham que isso aqui é roubada? Chama o Bambu aqui, velho. Ele vai contar umas paradas de turnê dele. Aí você vai ver o que dá risada, mano. É, tipo, esses rolês aqui é umas paradas que a gente tem história pra contar, né, mano? Se a gente não passasse Porra, isso, pra como que a gente ficar Vocês nem iam mudo chamar aqui, nós, né? mano. Nem ia chamar nós, mano. Mas Obrigado. fica legal, né, mano? Assim, quando a gente fala, né? Na hora é uma merda, né? Mas depois, porra, você fica Depois- lembrando e você fala, caralho, mano, puta, passei Já, por essa já situação. perdemos passagem de avião também. Perdemos voo. Nossa. Delícia perder voo. É uma maravilha. Sensacional. Mas por que vocês perderam o voo? Ah, porque nós é burro pra caralho, mano. Pô, acabação, né, mano? Nós quase perdemos da ida, mano. Da volta não ia deixar de perder, né? Foi, cara. A gente tava com nossos amigos lá em João Pessoa e aí na hora de voltar... João Pessoa não. João People. Mas a gente perdeu porque a gente pegou trânsito em João Pessoa. É uns bagulho que é muito louco, né? Você saiu de São Paulo, você fala, caralho, né? Cidade super trânsito, ninguém anda e tal. Ah, João Pessoa não vai pegar trânsito. Pegamos. Pegamos o trânsito, aí perdemos o voo. E assim, a gente é tão rosto comum, né? Que todo mundo vê todo dia na rua, que quando a gente chegou no aeroporto, o cara olhou pra nós e falou, vocês acabaram de perder o voo. Pô, louco, você tá de brincadeira. Ele falou, seu avião é aquele. Pô, se tá aí, deixa nós subir. Não fecha aqui, não vai subir. Não sobe, velho. E nós, tipo... tipo assim, foi isso aí. Foi trânsito, caramba. E aí, tipo, a gente teve que comprar novas passagens, então tivemos que tirar do bolso mais uma grana. Né? É um tempo ocioso que você fica no aeroporto, né, mano? Então, eu vou te contar a parte boa. A nossa passagem era pra 12 horas depois. Então, 12 horas depois. A E gente aí, trabalhava na segunda-feira. Nossa. aí teve um rapaz que deixou comigo um quadradinho da alegria, tá ligado? Um dia antes. Aí, já que nós tínhamos perdido a porra do voo, nós foi rachar essa porra e dropamos, né, filho? Aí foi a parte boa, que nós tava com 12 horas em João Pessoa. Exatamente o time da brisa. Foi, mano. Mano, foi animal, Que porque legal assim, que o Adriano também, né? O Adriano e a Olga eram do selo Microfonia. Eles que montaram a turnê pra gente, levaram a gente pros lugares. E aí eles chegaram e falaram, pessoal, tinha entregado a gente no aeroporto, acabou. O contrato é até aí, né? Aí eles chegaram e falaram, velho, o negócio é o seguinte, fizemos a tour, né? Trouxemos vocês de volta. Se vocês fossem um bando de pau no cu, agora é a hora que a gente dá o abracinho, fala muito obrigado e vai embora. Mas vocês são legal pra caralho, entra no carro aí, vamos dar um rolê em João Pessoa. nossa, colamos em vários lugares da hora. E tava todo mundo já um pouco diferenciado e tomando breja pra caralho. E Aquela aí, vibe. aquela vibe maravilhosa. Aí a gente colou num pico que é histórico, né? Esse rolê aí. Que é um lugar que chama Ponta dos Seixas. A Ponta dos Seixas, se você olhar no mapa do Brasil, é o lugar que faz a volta na curvinha mesmo ali, tá ligado? É a No última estado. pontinha lá. É a última ponta, é o ponto mais próximo do Brasil da África. Tá ligado? Então tem essa questão histórica. E a gente colou, lógico, que lá pra tomar a última, né? E aí já tava todo mundo já bem pra caralho, aí o Adriano começou a contar uma história. Lembra dessa fita aí? Aí o Adriano começou a contar uma história, tal, que ele andava por aquelas bandas lá e tal, e que tinha perto, tinha uma estrada lá que ele ia lá, que o bagulho era meio sinistro e tava todo mundo já meio... Todo Não. mundo naquela tensão, sabe aquela ouvindo- tensão quando você não ouvindo tá a muito história, bem? pá, tá ligado? Nós tava na beira do mar, mano, tá ali, a pé na areia. Caralho, pai, já era tipo, sei lá, 8 Não, e horas o da lugar é noite. um terreiro ainda. Era tipo um terreiro, O lugar é um bagulho. terreiro, mano. Porque muito tipo, doido. ficava um tiozão lá batendo na mesa, e meio tipo Incorporado. tá ligado? Tava um bagulho meio diferente ali. Você já tava diferente, que o bagulho É, é diferente. entendeu? Tava E- tudo diferente. É, exatamente. Aí você já imagina. E aí a gente lá, tipo, no pico, tá ligado? Que era. Tipo, era um pico de família, né? Ficava esse tiozão aí, tinha A uma filha mina dele, que era da fazendo hora. uns rangos lá, num bagulho meio doideira. Aí o Adriano, não, porque não sei o quê. E aí quando chegou, na hora que não sei o quê, tipo, parecia o cara contando a história de terror, assim. Nossa. E não sei, quando ele foi falar o que ia acontecer, mano, o cara do bar do lado, velho, ligou um caixa de som com um cavalo relinchando. Mano, nós caiu da cadeira, correndo, mano. Te juro, velho, nós caiu da cadeira, mano. Nós tava aqui ouvindo o cara, quando de repente, não sei o que, mano, mas parecia que era Sincronizado. né? sincronizado, Ele velho. avisou o O cara. cara ligou a pé, o cavalo linchou e começou um forrozinho. Mano do céu, velho.
Não, vamos embora daqui, volta para o aeroporto, mano. Chega de hora, bora daqui. Puta que rolê louco foi Nossa, esse, foi mano. muito louco. Aí nós conseguimos pegar o voo e voltamos, né? Tamo aqui, mano. Agora pensa uma segunda-feira ruim, hein, mano. Essa sempre é, né? Segunda-feira após. É tipo. Ah, que nós chegamos aqui de manhã, mano. Chegou, Pô, desembarcou, Pós-dropada. um cochilo no carro e... Foi Vai isso. pro trampo. E vai pro trampo de novo, né? Toda vez, né, mano? É isso aí. Antes da gente finalizar, vamos fazer aquelas perguntinhas onde os convidados se arrependem de vir, né? Boa. Mano, vou perguntar, começar pelo Bolacha. Bolacha, se o mundo fosse acabar agora, mano, se pudesse salvar apenas 3 discos, velho. 3 discos, se você for pra uma ilha deserta lá, pudesse salvar 3 discos, mano. Qual os discos você salvaria, velho? Caralho. Lembrando que você vai ouvir pro resto da tua vida, hein, mano. Mas tem que ser, tipo, a banda ou o disco, O sério? disco, pode ser o disco. E nada de coletânea, hein? Droga. Já estamos ligeiros já. Pode ser ataque sonoro. Mano, o cara falou assim, não, mano, eu levo um disco aí gravado com as melhores MP3. Não, pô. Não, Tem não. o disco, Cara, os discos que marcaram a tua 3, vida, que você mano. leva 3. Cara, eu levaria o Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing do Charge, com certeza. Deixa eu pensar agora. Acho que eu levaria... Puta, é coletânea, mas não vale o sub? Não pode, não. Não pode levar o sub? Ô, louco. Cê é louco, mas então Esse já tem mundo lá. tá terrível. Então já tem lá. Não. Ah, cara, não sei. Acho que eu levaria... Porra, que pergunta desgraçada, hein? É, a gente gosta de... É pra isso mesmo. Ah, levaria, sei lá, o... Night Come the Wolves do Rancid, pra ter uns escasinhos pra mim me divertir um pouco. E... Não vale perguntar pra mim, ele já tá pensando nos dele. É, eu ganhei, né? Da vocalista, conte mais com você. E- De repente É isso, um nacional, talvez. É, então, tô pensando nisso aí. Sei lá, um Ratos. Um... Não necessariamente Ah, não. também, pode ser um gringo também. É, Sim, não, sim. sim. Pô, cara, fala que Ratos eu gosto de ver ao vivo, cara. Eu não gosto muito de ouvir o disco, não. Fala a real pra você. Cara, eu tô pensando aqui, deixa eu ver. Levaria o Ratos pra Ilha Deserta. Sei lá, levaria o Deserdados. Revolução Agora. Não, Revolução Agora não, mau exemplo. Boa. E você, meu querido Psycho Bart? Puta, só 3. Só 3. Locolive, mano. Locolive. Eu acho que o Locolive tá ganhando, hein? O único Locolive disco ao vivo que eu não, gosto, não, cara. né? É o... Não, tem. Puta, tem um outro que tá tipo. A gente nunca marca, né? A gente tem que fazer essa... Não. Precisa marcar, mas eu acho que é o Locolive, hein? Eu Faz acho uma que não. tabelinha, aparece aqui Acho- assim, ó. Os discos mais... Os mais requisitados aí. Não, Locolive tinha que ir, cara. Aí, eu tava, já esqueci de um já. pô, É. não pode expor mais, não. Pô, tinha que ter Cara, um Clash na minha lista. O mas Clash. Cara, Qualquer um. eu colocaria esse disco porque, puta, eu não gosto de disco ao vivo, mano. Você não gosta de disco ao vivo? Não gosto. Eu gosto de ver a banda ao vivo, disco não. Mas o Locolive é uma exceção. Mas eu Locolive tenho é que foda. quebrar sua infância. Na real, ele não é verdadeiramente um live, não é ao vivo. Eu não ligo. Vai, besta. Eu não ligo. É, André. Por isso que ele é tão ao vivo tão bom. Eu tô ficando velho, eu tô Entendeu? naquela Não, idade que eu escolho a minha verdade. Não, não. Mas tem, né? Ele é meio mandrá. É triste também, porque Ah. é o CD quando eu vim aqui, antes de eu fazer parte do podcast, o Pimenta gravou um comigo, ele era sozinho. Um dos meus 3 foi o Locolive também. Ah, cara, é bom demais, velho. Era Não foda. tem esse como. CD é- Não, é. Passado. Mas, mano, eu prefiro essa live do Loco É? Live. Essa live ali é a essência, ali é o... Ah, não, CJ, mais rápido. Cara, mais lento, isso. vamos fazer assim. Não sei. Não, assim, lento. é porque, assim, o Ramones ali pra mim, BPM é- do It's Alive tem aquela essência Briga, do... briga. Pimenta, eu Oi. te perdoo. Mano. Perdoa. Mas como é o convidado, escolhe. Você que Cara, manda hoje. Vou mandar uma Tá, surpresinha Locolive. então. Esse aqui ninguém falou ainda. Tudo que a gente tem dos cabelos duros. Porra, Caralho, aí mano, sim, cabelo duro caralho. primeiro, hein? Eu acho esse disco sensacional. É, até uma vez eu comparei, eu tava fazendo um lance no Nada Pop com o Maurício. Eu comparo ele com o London Calling, assim. Eu acho ele muito foda, cara. Da É hora. um disco que ele passeia por várias áreas, assim, do punk, do hardcore, do rock e tal. Ele é muito legal, muito bem escrito. E por causa dessa história com o Maurício, eu tive chance de conversar com o Gazu e ele me explicar por que ele chama tudo que a gente tem. E qual que é a explicação? Os caras chegaram em São Paulo pra gravar o disco, eles foram roubados, mano.
Roubado mais que nós. Tipo, levaram tudo, os instrumentos, a porra toda. O cara não tinha nada. Tudo que a gente tem é as músicas. Tudo que a gente tem. Ah, Caralho. foda. É muito louco a história disso. Esse aí, cara, e agora? O terceiro, hein? Extreme Aggressions do Creator, foda-se. E foda. Achei Já que ia ser do acabou o mundo, né? Megadeth. Nada, deixa Já acabou o mundo, né? E Acabou. qual tem show aí? Quais são os rumos agora do Molotov? Tem, agora? Já lançou Qual que lançou o disco tem aí os novo? planos, lançou o disco? Sim, nós Qual que temos vai ser? alguns rolês aí pra acontecer em dezembro. Eu desliguei meu celular, você tá ligado? Cara, é Pra ver as datas. 14, 15 e 21. 14, 15 e 21 de Dezembro. dezembro a gente vai tocar, agora no fim do ano. Masters of Noise. Masters of Noise acho que é dia 15, né, de dezembro. Dia 14 é Maiados, Maiados. que é um motoclube lá de Diadema, que vai fazer um rolezinho lá. E tem um rolê também no Sarjão, lá no Jax Studio. Sérgio tá fazendo um trampo legal, cara. Ele revitalizou uma área na frente da casa dele lá, que era, pô, tava abandonado, cheio de lixo. Ele meteu um projeto social lá, fez uma pista de skate. Mano, tá fazendo coisa pra caralho. Ó, que legal. E Isso é a gente animal. vai lá conhecer de perto agora. O do dia 15 é no Masters of Noise, né? Vocês estão ligados nesse festival aí, que é um dos maiores festivais que tem no Brasil de rock que acontece, que é o Música amigo extrema, mano. de música extrema, um amigo nosso que faz o Nader, né? Que é da banda de Chavaiser. E, porra, o bagulho vai tocar tipo 60 bandas em 4 dias, mano, entendeu? Caralho. Os shows acontecem em 2 palcos, num pico lá em Diadema. Acabou um, já começa o outro do outro lado. Acabou um, Sim. começa o outro, 20 tempo minutos por inteiro banda, de mano, som. e ó, marcha, Cara, o ano barulho. passado foram 80 bandas. Caralho. Banda do Brasil inteiro, de fora. Isso que é legal. Tá ficando cada vez maior, cada ano tem mais banda. Cada ano vem gente mais foda, de mais lugar. Isso é o que vocês estão mais ansiosos pra tocar? Ah, cara, a gente Todo já tocou show, algumas mano. vezes. Mas é sempre bom tocar no Masters, né? Porque a gente tromba muito amigo, né, mano? Imagina, você vai tocar no rolê, vai ter Ah, esse vai ter 30 o bandas, Agrotóxico, nós mano. conhecemos Vai todo ter mundo. mó galera. Mano. É tipo Ah, uma vira grande festa, festa, né, mano? tá ligado? É uma festa. celebração fodida, assim. Cara, se for pôr na ponta do lápis, esses amigos aí você vê tipo 3, 4 vezes no ano. É. Porque tá todo mundo tocando, tá cada um pra um canto. Então lá é legal que acaba reunindo, assim. Pode crer. E aí? E é a festa do fim de ano da firma, né? Basicamente é isso, né, cara? E, porra, além disso, eu acho que, porra, os rumos a gente, o ano que vem, divulgar mais esse trampo aí, né, cara? Fazer shows, fazer clipe, tá ligado? Que a gente sempre fez clipe, né? Molotov tem clipe pra caralho, assim. Eu considero numa banda underground na nossa caminhada, sei lá, a gente tem uma meia dúzia de clipe aí, sempre bem produzido e tal. Então a gente com certeza vai fazer um trampo também desse material e, porra, sair pra divulgar, né, cara? Sair pra divulgar o Pô, a trampo. gente acabou falando um pouco da Artigo, cara. Artigo é de Agudos lá. E, pô, ano que vem a gente pretende fazer uns shows com os caras, né? Porque tem que ser o show de lançamento mesmo. A gente tá fazendo show já, mas a gente não chegou a fazer um lançamento oficial com as duas bandas. Ia Então ser a gente legal, vai né, mano? botar isso Marcar aí. uma né? data e pegar as duas bandas e divulgar. Então, a gente pretende ir pra lá, né? Fazer alguns shows na região lá, no interior, junto com eles, e eles virem pra cá, a gente fazer uns. Tem aquele do teatro que a gente tá Sim, eu tô vendo se rola. articulando lá em São Bernardo. É, a intenção é essa, fazer um fim de semana por aqui, né? São Paulo, ABC e tal. E um fim de semana lá no interior, lá com o pessoal do Artigo 19, né, cara? Que, pô, fez maior corre também pra estar junto com a gente nessa empreitada aí, né, mano? Pode crer. Ah, foi uns parceiros bons de trampar, assim, mano. Porque, puta, tenta imaginar, cara, 7 caras dando opinião sobre alguma coisa. Dá dor de cabeça. Aqui a gente é 5, já dá ó. É. Mas e assim, cara, a galera é muito criativa, né, mano? Todo mundo com muita ideia, com muita Então, vontade. e todo mundo querendo que a parada dê certo, né? Então isso que é o mais Sim. importante. Todo mundo É. tem o mesmo Sim, intuito, né? teve essa energia desde o começo, assim, isso foi muito legal, cara. E só pra conseguiu- explicar só um chicletinho aqui desse disco, a gente tem que agradecer também o WC, que foi quem fez a arte. WC, Essa arte é, O maravilhosa WC, você aí. tinha comentado, a gente tava comentando em off, É, né? cara, um amigo nosso lá de São Pô, ficou muito Bernardo. boa essa aqui, mano. Mostra aí, Pio. Ele faz bastante arte pra gente, ele fez Boa. essa arte aqui também do Godines Pondo Fogo na Vila. A arte do CD, tá ligado? Tem Da também a Ordai, que também dá uma força pra gente, que é uma marca de roupa lá de São Bernardo também, que tá com a gente fazendo a parceria no Merch. Cara, Ajudou também todos na os arte selos, do CD né, cara? aí. É, a gente até comentou no... Pô, aqui tem outra arte de outro brother, cara, do Sem Pulmão, velho. O cara Ah, tá forneceu a arte pra gente aí, Sim. foi super gente boa.
Cara, é muito legal o lance dos selos, porque não é só a questão de grana, velho, pra você lançar o material. Mas você chegar com um montão de CD e deixar na mesma cidade, a distribuição é muito ruim, velho. Saca? Então a gente conseguiu selos espalhados pelo Brasil, a gente conseguiu mandar esses CDs pra tudo que é canto. E, meu, facilita muito, cara. Facilita muito a nossa vida, facilita a vida do selo, saca? Porque não tem uma concorrência ali do lado vendendo a mesma coisa. Puta sacada, velho. Puta Legal, sacada pra quem vai fazer trampo. E é fora que é um monte de gente que acredita no mesmo ideal, tá ligado? Sim. E faz o bagulho acontecer. É isso, cara. É um lance que não tem como você explicar essa parada sem ser amor, saca? O cara tem amor pelo que ele faz, ele acredita. Meu, a maior parte dessa galera entrou sem pedir nada de certeza, assim. Tô dentro. Aquilo que a gente falou, né? Só faz, né, mano? Só vamos fazer e já era. Cara, qual que é o Pix aí, mano? E, pô, põe a grana e vai, velho. É isso aí. Gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Porra. Espero que vocês tenham gostado do papo. Puta, curti pra caralho, dei risada. Vou lá chamar serião, né, mano? Aí chega aqui fazer várias piadas, né? Prazer e satisfação de conhecer, Tamo mano. junto, irmão. Da hora. Bartolomeu aqui, o Bate aqui, o nosso querido amigo Cycle, mano. Te conheço nóis, há 1000 Pimentinha. anos aí. Eu até falar aquele show de Sekira César, mas deixa pra próxima. Mas, ó, lembrando, quando vocês estiverem lançando algo, alguma coisa assim, vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui pra gente poder fazer um pod aqui pra divulgar aqui o trampo. Porra, demorou. Valeu mesmo o Sim, convite demorou. aí. Estão em casa, Satisfação. mano. O Putz, espaço tá aberto. espaço foda de vocês aqui, cara. Porra. Quem tiver oportunidade, vem conhecer a rapaziada e pessoal sangue bom mesmo. Acolheu a gente super bem aí. E vamos que vamos. Fortalecendo. Deixa Super as redes importante, sociais mano. de vocês aí, mano. Porra, demorou. Da banda, né? Ou É, vocês também. O da banda é arroba Molotov Ataque mesmo. Instagram e. Acho que tem Instagram e Facebook ali. Escreve Molotov com 2L que vai aparecer A lá. 2L, a Molotov com 2L, ataque com 2T. Tá ligado? Porque é foda, né? A gente, no início, uma curiosidade, o nome foi feito por isso, porque a gente curtia muito a banda finlandesa, né? Então eu queria colocar um monte de letra. Ficou assim. E também evita se tiver outra banda com nome igual, entendeu? já tendo. Aí, por favor, não letras a mais. confunda, não é Coquetel Molotov, que esse é nosso apelido, tá ligado? Ô, chegou os caras do coquetel aí. Mas é isso, mano. Obrigado, agradeço aí vocês terem Valeu, colado. Foda pra caralho. Papo firmeza, Tamo mano. junto. Valeu, rapaziada. vocês. O Pimenta já conheceu Sensacional. Da hora, o Pimentando. Bart, aí o vulgo Psycho agora. Psycho. Foi que a gente conversou. Eu falei, Bart, eu chamo Bart ou Psycho, né? Eu chamo Psycho, né? isso. Que... Esse é o novo nome, né? Esse é o novo vulgo. No atual. Sabe como é? Quando você comete muitos crimes, você tem que trocar. Pra não ficar muito exposto, né? Começa a usar um mais óculos, fácil. pá, e tira os dreads. Sim. Moicano. São várias. Mas é Várias isso, mano. fases. Valeu mesmo, de verdade. E, mano, quando for lançar, né, que nem o Pimenta falou, porta Demorou, aberta aí pra tamo vocês junto. colarem. Fechou? A gente tá terminando mais um Dona Maracast aí. Obrigado, Crudão, mais um episódio. Tamo junto, mano. Tamo junto Foda pra aí, caralho. foda. Obrigado por vocês terem vindo aí, mano. Foda o papo aí, mano. E vocês estão ligados, tamo junto. É isso, aí, segue a Crudão. gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. A gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer. Então, se você não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir a gente lá enquanto faz suas coisas. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante. Que, meu, tem que escrever, caralho. Fica vendo essa porra aí, não se inscreve, tomar no cu. Irmão, E aí, não custa mano? nada. Aperta Pô, o botãozinho fico puto, aí, velho. tio. Já Não vai é. custar nada pra você, não vai te E- prejudicar, a polícia não vai atrás de você, não dá nada. Mano. E tem nosso QR Code também aí, quiser, né, fazer uma doação pra gente, a gente aceita de bom grado. E encerrando mais um Nanara Cash, mais algum recado, bebê? Isso, lembrando que finalizando o episódio aqui, já vai ter liberado os cortes lá. No Dona Mara Cortes Oficial, tá? Peço que quem assista o canal e quem assiste o canal aqui, vai lá pro canal dos cortes lá e ajuda a gente lá também. Diga, queridos. The word, a palavra. A palavra é de verdade. hoje. Qual que vai ser? Molotov. Ah, pode Molotov, crer. pode crer. Aí, se você ficou até o final aí, deixa nos comentários a palavra Molotov, que você vai ganhar um presente aí da... Tá, Jeba. Não fui eu que falei. Mas você vai ganhar um presente aí do podcast aí. E é isso. Só uma coisa, agora que tá acabando, eu posso encostar no mandíbula? Você pode encostar onde você quiser. Porra, aqui, vou né? lá então, mano. Meu irmão vai ficar maluco, cara. Aproveita e... Pega aí, Rafa. Qual que ele quer? Ele tá Qual grudado. que ele quer? Tá colado, eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito. Mandíbula. Ô, era um sonho da infância, colado, cara. mano. Pô, Pera sempre aí, quis pera aí, encostar pera aí, no pera aí. mandíbula, mano. Escola? Tá descolado aqui pra nós.
Peraí. Ah, você tá de brincadeira. É, Eu nunca falei. só você consegue isso, Saika. Descolar o mandíbula e fazer o brother aparecer, né? Em frente às câmeras. A questão do. Meu Deus. Não derruba o cenário, pelo amor de Deus. Ah, puta, que vou chorar, mano. Cara, olha isso, mano. Que da hora. Homem fera, seu animal. Ô, mano, vocês Eu sou fã não estão ligados, mano. Cadê? Onde tá? Aqui. É, essa aí. Mano, o Esse negócio é é o seguinte, clássico. eu cresci nos anos 80 ali, ó. Isso daqui era os meus heróis, que eram os vilões. É os deuses. São os deuses. E assim, era meu sonho ter esse boneco, cara. Mas meu pai não podia comprar esse bagulho, não. Esse é daqui, desse mandíbula, né? Esse é do Pidão. Foda. Show de bola. Da hora. É Ó, isso. sonho realizado aqui, o hein, mano. Bebop sumiu, né, mano? Vamos procurar, deve estar por aí. Deve estar por aqui o Pode Bebop. perder Dá um o rolê, punk, já não. volto. Ele foi dar um rolê e já volta. Garoto. Mas é isso. Então, estamos encerrando. É nóis. Valeu. Falou. Caralho, 2 horas, hein, mano. Porra.